Do ACB na Cozinha. Estamos de volta, são 8 horas e 2 minutos, 8 e 2. Tempo bom na região, friozinho nesta manhã de sexta-feira. Programa ACB na Cozinha. Hoje recebendo, o Alcir já apresentou, estamos aqui recebendo a doutora Tainá Calvetti. A doutora Tainá, ela é especialista em dor, acupuntura médica e neurofuncional e medicina canabinoide. Também o Bruno Lisboa, que é técnico de enfermagem e consultoria também nesta área, em cannabis. O vereador Michel Sombrio, de Braço do Norte, o Michel que é autor de um projeto de lei, tratando deste tema, para que o setor público também ofereça, óleo de cannabis, enfim, medicamentos de cannabis à população, que daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. O Alcir, inclusive, é um entendedor deste assunto, que já foi atrás, já conversou, pesquisou, conversou também com outros especialistas a respeito do tema. E é interessante, Alcir, até para quebrar, desmistificar, quebrar esse tabu, esse preconceito, com relação a cannabis, Alcir? Exatamente, é importante nós difundirmos a ideia, cada vez mais, e pelo bem, que ela faz, o pessoal que conhece, quem teve a oportunidade já de usar o óleo, eu já tive a oportunidade, inclusive eu ainda tenho, já fiz esse comentário várias vezes, e bacana, que o vereador Michel comprou a ideia, acabou ouvindo aí vários relatos de uma forma e outra e começou a tomar um corpo maior, porque tem muitas pessoas no município que já utilizam na nossa região, que fazem o uso do óleo, só que é muito anonimato, muito quieto, quem usa, quem pode usar, quem não pode, e infelizmente, o que acontece, devido ao custo, quem está usando, às vezes não é nem outras pessoas que necessitam, tem muita gente que necessita e não consegue pelo valor também, então tem que quebrar, desmistificar um pouco isso, também que as pessoas com menos recursos tenham acesso. Isso é importante, Podemos começar com o vereador Michel, porque ele que é o autor do projeto, está tramitando nas comissões, um projeto muito bacana, que na verdade, se o projeto sendo aprovado, nós vamos ser pioneiros em Santa Catarina, Vereador, bom dia. Bom dia Alcir, Israel, ao Bruno, a Tainá. Muito obrigado pela presença. Foi exatamente como tu relatou, foi conversando com as pessoas, lendo, conversando com médicos, com famílias que precisavam do medicamento e esse difícil acesso, pelo valor, ou quando tu buscava a medicação através do poder público, tu tem que entrar com ação judicial por conta dos caminhos burocráticos que existem. E aí buscamos referências de outros municípios e encontramos alguns projetos de leis que nesse sentido, já existem cidades trabalhando nesse sentido, e protocolamos em Braço Norte e estamos discutindo já faz mais de 30 dias com a sociedade, também com os vereadores, e aqui eu ressalto, Alcir, o grande empenho de vocês com relação ao tema, e isso é bacana, quando a imprensa ajuda, a ecoar esse assunto e tantos outros, facilita também o entendimento da população, consequentemente facilita na aprovação do projeto, e aí nós vamos ter uma política pública efetiva dentro da saúde municipal. Então hoje é só agradecer, conversar com quem entende, com o Bruno, com a Tainá e também com o Dr. Rafael, que também vai participar com a gente também através por um áudio, desmistificar um pouco, falar mais sobre o assunto, deixar a população sabendo dos benefícios que traz o óleo de cannabis, para, quem sabe, no futuro, termos mais palestras, mais eventos aqui, para também classe médica estar mais por dentro ainda desse assunto e que seja, como falei e volto a repetir, uma política pública efetiva dentro da saúde municipal. Zé, antes de passar para a doutora Tainá e para o Bruno, só quero lembrar aqui que eu tinha um recadinho, O Augustinho Lembeck mandou ainda há pouco aqui, bom dia, auxílio a todos. Tem um grande vazamento de água da Casan em frente, com um ponto de referência, o mercado Ofertão, o chefe Película, Está faltando água na cidade. A Casan está com um vazamento enorme ali no trevo. Maravilha, A Marcela Redivo mandou um abraço para todos nós, um ótimo dia. E ainda há pouco o nosso amigo Jason, o Nevada, também mandou um bom dia para nós. E o meu amigo Miro do Ferro Velho, nós estávamos falando aqui de música tradicionalista, que eu disse que eu não consigo comprar ideia,
música gaúcha, né? Cadê você, Miro? O que o Miro mandou aqui pra nós, rapaz? Ele disse que você era fã do Pablo Vittar e do Não. da Anitta. Ele disse, bom dia, Alcir e Israel. O Alcir é fã da Anitta e gosta de funk. Rapaz, Gosta de funk, Alcir? gosto, devia ter, Deus me perdoe, devia ter sido tudo morto. Né? A raça aí. Não tem esse cara de Não, funkeiro. não. Se eu não tenho cara de gostar de música tradicionalista, mas imagina funk, cara. Pelo amor de Deus, né? Daí não dá, né? Mas, bora. Doutora Vamos voltar ao nosso tema. Vamos lá, doutora Tainá, falar um pouquinho desse assunto. Depois eu vou antes, se eu tenho uma pergunta. O projeto tem já uma data para entrar em votação, Michel? Ô Israel, nós estamos a partir desse momento, né, nós estamos esperando esse programa aqui para a gente expandir um pouco o conhecimento, trazer a doutora Tainá aqui para falar também sobre esse assunto. O doutor Rafael já esteve na Câmara. Provavelmente na próxima semana ele vai entrar em votação. Ainda, né, conversei com o presidente. Segunda-feira agora que vem, não? Na outra? Não, na outra. Daqui a 15 dias. Isso, exatamente. Nós estamos... foi uma decisão nossa mesmo, né, de segurar o projeto, tentar ao máximo possível trazer profissionais para falar sobre o assunto, deixar ele bem azeitado. Conversei com o executivo já, né, com o prefeito Beto sobre esse assunto também. Ele está ciente, então tem que ser algo... Não adianta só colocar um projeto de lei, ser aprovado ou não, né? Mas a nossa intenção é que seja aprovado. Então, aprovar mais um projeto de lei para ir para a prateleira. Então, a gente conversou com todos os atores, exatamente, mesmo, com né? todos os atores ali que fazem parte de um projeto de lei que a prefeitura abrace e coloque em prática. Exato, é isso aí. Mas o clima na Câmara é favorável pela aprovação? Inicialmente, né, eu senti uma resistência até por conta do tema, né? Eu também, né, muitas coisas durante essa caminhada dos últimos dias, lendo ainda mais, conversando com mais profissionais, a tua mente acaba abrindo um pouco mais sobre algumas questões dentro do projeto. Inicialmente eu senti uma resistência por conta da pauta, do tema, né? Quando fala em cannabis, já cria um receio. Para a população que não sabe, para a população preconceito, né? Preconceito é muito para a grande. população leiga que não sabe, cannabis é o nome científico. Científico, é a maconha. É o óleo da maconha. Então quando tu fala na maconha, acaba tu criando um bloqueio ali, mas quando começa a entender que é a questão medicinal, é medicina, é um medicamento como qualquer outro, aí as coisas mudam. E foi o que aconteceu. Nos últimos 30 dias eu vi uma virada muito grande dentro da Câmara de Vereadores, também no próprio Executivo, por conta desse trabalho também do Alcir aqui na CB, vocês aqui, e isso facilitou muito. A questão de ir na próxima semana, esperar mais uma semana, é porque tem algumas alterações ali que provavelmente eu ainda vou fazer. Ou a gente combina depois com o Executivo para que ele vete alguns artigos ali que eu acho que não são necessários no momento. Então a gente vai dialogar mais uma semana para colocar em votação. Doutora Tainá, a gente gostaria que você se apresentasse. Você é especialista em dor, acupuntura médica, neurofuncional e medicina canabinoide. Eu acho que o nome correto é isso. O Alcir, né, ele conhece já algumas pessoas que fazem o tratamento usando óleo de cannabis. Já teve a oportunidade de conversar com vários profissionais, inclusive aqui no café ele já me contou as experiências. E aquilo que disse o vereador Michel, a gente que não conhece o assunto, a princípio tem resistência, né? Poxa, mas, né? A gente tem um pouco de preconceito, resistência ao assunto. Mas quando você passa a conhecer, a mente abre. Né? E você vê que é uma medicina alternativa, aí o Alcir falou aí dos benefícios, né? Que cura, que retarda doenças, que previne. Eu gostaria que você se apresentasse, né? E já entrasse no tema, falar um pouquinho dos benefícios, como que você se interessou pelo tema. Bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos. Queria agradecer ao Michel pela oportunidade de estar aqui hoje. E, né, bom dia a todo mundo. Então, né, meu nome é Tainá, eu sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tenho uma formação em Medicina da Dor pelo Einstein de São Paulo. Fiz acupuntura, né, e, enfim, dentro da acupuntura a gente trabalha com a medicina chinesa e com a acupuntura neurofuncional, que é uma técnica um pouco diferente do que as pessoas conhecem como acupuntura. E mais recentemente eu fiz essa pós-graduação em medicina endocannabinoide pela Weekend Academy, que é um curso de certificação internacional. Enfim, né, com profissionais do Brasil inteiro aqui, né, com bastante experiência na área. Por que eu entrei nesse tema, né? É interessante ouvir vocês falando sobre essa questão do não conhecimento, do desconhecimento das pessoas em relação a isso. E realmente, né, até o começo do século passado,
né, ainda era muito comum em todos os manuais de medicina, eles traziam a cannabis como sendo uma opção terapêutica para diversos problemas, né, e de uma forma bastante reconhecida. Mas, enfim, né, a partir de leis proibitivas, né, no Brasil e no mundo, né, começando pelos Estados Unidos, acabou que saiu, né, saiu de mercado, e aí iniciou essa questão do preconceito né, e do uso ilegal realmente. E é interessante a gente entender que no Brasil ela voltou a ser olhada novamente, né, a partir de um movimento de mães, e olha só que interessante mesmo, assim, de mães de crianças com epilepsia que faziam o tráfico ilegal do óleo de cannabis de outros, né, dos Estados Unidos e outros locais, né, para tratarem dos seus filhos, né, porque a gente sabe que até 1/3 das crianças que têm epilepsia são refratárias aos medicamentos convencionais, simplesmente não respondem. E elas iam atrás desses óleos que eram super caros né, e realmente fazendo um tráfico e com riscos, né, de serem presas. E então elas se juntavam, se reuniam nas redes sociais, começaram a se reunir em redes sociais e fazendo um movimento de entender como é que funcionava, até que teve um dia, se eu não me engano, que uma mãe teve um problema com essa questão do tráfico, né, de trazer a medicação escondida. E aí elas se reuniram e foram para a porta lá da Anvisa para tentar conseguir uma liberação, né? Então é forte isso, né? É pesado assim, né? Tu precisar de um medicamento e não poder fazer uso e não ter acesso a isso, né? E eu acabei entrando um pouco, né, com a ideia de estudar a cannabis medicinal por uma necessidade familiar. Eu até então não conhecia muito sobre o assunto. Tinha ouvido falar nas minhas aulas, né, na pós-graduação de dor, lá no Einstein, como uma coisa muito vaga. Né, não se tem evidências suficientes, a gente não sabe realmente os efeitos. E então, pela necessidade de um familiar, que uma pessoa que eu amo muito, assim, que teve uma dor crônica bastante incapacitante, e eu vi a evolução dele, né, ao longo de uns 7 anos, né, começando com um quadro de dor bastante importante, e passando por diversos profissionais extremamente qualificados, eu não conseguindo dar conta, e também colegas que eu admiro muito, muito capazes, né, na área, não conseguindo resolver o problema dele, já tendo usado vários analgésicos, antidepressivos, anticonvulsivantes, antipsicóticos, que são todos os medicamentos que a gente usa, né, para tratar a dor, e não tendo resposta, além de não ter resposta, tendo muito efeito adverso aos medicamentos. Fui atrás e a gente, né, começou a estudar um pouco mais sobre o assunto de uma forma muito superficial, porque é difícil encontrar informações. Você tem barreiras legais, né, judiciais. Muitas barreiras. Aí nada contribui, né? Você tem que ser persistente no assunto para evoluir. Exatamente. E, ao mesmo tempo, vendo, né, o desespero dessa pessoa e desesperança, né, e eu, como médico especialista em dor, não conseguindo ajudar nem com os colegas que eu mais admiro, conseguindo auxiliar também, né, vamos... Até que eu encontrei essa formação e fui atrás, assim. Então, meu pai começou... Falei... Começou a fazer, né, de uma forma bastante experimental, né, o uso, assim, e sem uma eficácia muito boa, né? E a gente teve que ir atrás de refinar um pouco, né, o conhecimento sobre isso, até conseguir ter uma resposta muito boa, né? Assim, não falando de cura, né, mas falando de conseguir controlar os sintomas de uma forma bastante eficaz, né? E a partir disso eu sou uma pessoa que passei a prescrever, assim, porque
É assim que as pessoas chegam no meu consultório, né? 70%, 80% das pessoas que me procuram, a primeira frase que falam é: eu estou aqui porque você é a minha última esperança. As outras pessoas aparecem com um quadro de alguma doença, né? Seja dor, às vezes algum outro problema, mas querendo como, não sendo a última opção, mas sendo uma opção um pouco mais natural e com menos efeitos adversos do que os outros medicamentos que já tentaram fazer o uso, né? Ô, doutora, o óleo de cannabis, pelo que eu peguei aqui já das conversas aqui na rádio, aqui nas entrevistas, né? O óleo de cannabis ele tem vários subtipos, né? Não é extrai o óleo e serve para tudo. Não, ele tem vários tipos, vários subtipos. Depois o Bruno vai comentar também. E o interessante, pelo que também já ouvi falar, porque ele cura ou ele trata, né? Ele estabiliza uma doença, um problema, e ele previne também. Então, uma série de benefícios, né, à saúde humana. É isso? Até porque há informação aqui em Brasnorte, tem pessoas aqui em Brasnorte que estavam com problemas sérios, uma cadeira de rodas, né? Tomava aí quase 30 tipos de remédio, quase 30 comprimidos, 38 comprimidos, depois o Bruno vai falar. Tem um paciente que tomava 38 comprimidos por dia e passou a tomar o quê? 5, 6? 6, né? A partir do momento que começou a usar o óleo de cannabis. Então, olha a evolução. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos benefícios. Ele trata, medica, estabiliza, previne. Então, né, tem sido um campo de muitos estudos recentemente, né, no mundo, principalmente no Brasil, está começando a ser liberada essa questão da pesquisa, né, mas ele é bastante reconhecido por ter propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e anticancerígenas, tem sido estudado também, né. E é natural, né? É considerado hoje no Brasil também como um fitoterápico, né? Ele é um medicamento natural, sim, mas, como você falou, né, existem várias formas de extração, né, tanto do fitoterápico da planta como um todo, como os medicamentos que são isolados também, né, com as substâncias, os fitocannabinoides, os princípios ativos isolados. Doutora, acontece aqui, a gente tem relatos de pessoas, de crianças, né, que, como é que se fala? Ataque epilético? Não sei como é que é o nome. Epilepsia, convulsão, né? Tem casos de crianças aí que davam, sei lá, 3, 4, 5 convulsões no dia. E aí começou a tratar com óleo de cannabis e conseguiu estabilizar. Tem casos aí que praticamente, né, hoje já a pessoa leva uma vida normal. Então, eu vou passar para o Bruno. Depois aí o Bruno e a doutora vão trocando ideia aqui os dois. Bruno, o Bruno que é técnico de enfermagem também, é especialista no assunto. Aí a doutora vai complementando, a gente vai batendo esse papo, comendo aqui uma pizza, né? Tem aqui um empim frito, acabou de sair aqui da nossa cozinha, pessoal, fica à vontade. Então, salgadinho bom dia, também, né? Bruno, bom dia. Bom dia ao Cir, bom dia vereador, bom dia doutora. É bom a gente lembrar que a gente está na semana da enfermagem, né? Não, um bom dia especial para o seu Edésio, tá ouvindo? Com certeza. Seu Edésio, Edemar também, outro cara que tem uma consideração muito grande para essas duas pessoas. Seu Edésio pode dizer que é uma inspiração para mim. Porque o cara mais empreendedor que eu conheci na minha vida. E olha que eu já morei em um monte de lugar, já rodei bastante. E o seu Edésio é fora de sério. Então, eu fiz a faculdade de graduação de enfermagem pela Gama Filho, né? Eu não concluí o curso porque, assim como a senhora passou por uma questão familiar, eu também passei. A minha mãe teve câncer. Infelizmente, na época, devido à ignorância e à desinformação, eu nem conhecia a cannabis na época. Então, a minha mãe sofreu 7 anos e poderia estar até aqui comigo hoje, não sei, né? Vai saber. Então, por uma questão familiar, hoje ela não está mais aqui, eu acabei tendo que virar pai em tempo integral, tendo que seguir minha vida, então acabei não concluindo meu curso de graduação de enfermagem. Mas fiz o técnico e atuei no setor. De um tempo para cá eu venho mais gerenciando projeto, né? Trabalho para algumas empresas privadas e especificamente depois que eu comecei a trabalhar com o seu Edésio, eu tive a oportunidade de abrir a minha cabeça. Que assim como muita gente que está ouvindo hoje, eu já fui ignorante. Eu fui desinformado, né? Quando você é ignorante, é aquela pessoa que está desinformada, ela ignora alguma coisa, porque a informação está aí, né? E
E eu comecei a estudar a cannabis, né, de forma para a aplicabilidade dela e principalmente as questões econômicas que envolvem ela, né? Então, como tu citou, esse paciente em específico dos 38 comprimidos, a gente fez um cálculo uma vez, porque o frasco, no caso dele, o investimento era para 2 meses, que a dose do óleo que ele está tomando vai durar 2 meses. A nível de custo financeiro, a gente teve uma diminuição de R$5.000 por mês no tratamento dele. A economia é de R$5.000. Hoje, essa economia, com a lei do vereador, ela vai para o cofre público. Porque o paciente continua recebendo a medicação do SUS. A partir do momento que ele tem recurso para receber uma medicação fitoterápica com menos efeito colateral e com mais eficácia no tratamento dele, eu vou deixar de gastar dinheiro com medicação, onde eu vou estar com a economia municipal mais saudável, que eu vou deixar de comprar remédio caro para comprar um remédio mais barato, para resolver o problema, coisa que hoje não é resolvido. Então, assim, só voltando um pouquinho, essa discussão toda é engraçada porque ela não precisava existir se a Anvisa tirasse a cannabis da lista de plantas controladas, né? Essa é a parte mais legal. Nada disso aconteceria se você tratasse uma planta como outra planta. O pé de fumo, por exemplo, que só dá câncer, não cura, não faz nada, né? O pé de fumo tu pode plantar. Legal. Ele dá um prejuízo enorme para o cofre público. Agora, um pé de maconha tu não pode plantar, porque aí tu vai preso. Então, a Anvisa, quando ela desclassifica a planta, que ela tira a planta dessa categoria e põe uma categoria de plantas medicinais, assim como o alho, como a casca sagrada, ou outras plantas medicinais, a arnica, eu não preciso mais aplicar a lei, porque ela foi descaracterizada como planta psicotrópica, né, psicoativa. Então, se eu descaracterizo ela, eu já resolvi o problema da lei. Só que, infelizmente, é muito mais interessante para os laboratórios, para a indústria do petróleo, que a gente mantenha a planta ali naquela lista, né? Se a gente for voltar no tempo, a gente vai ver que o Brasil foi o maior produtor de maconha do mundo, durante todo o Brasil colônia, durante boa parte, até 1920. Porque aí depois que você vem a lei de proibição, o Brasil passa a não produzir mais a fibra de cânhamo, né? Que produzia as velas dos barcos, as velas, as cordas, tecido. Aí a indústria do petróleo, quando ela vem, ela tem que dar cabo do poliéster, né? A gente tem que enfiar a porcaria do sintético na população para poder produzir lixo. E aí você começa a frear a indústria do cânhamo. Então, assim, quando a gente fala de maconha, o nome vulgar, né? Vamos falar para todo mundo entender do que a gente está falando. A gente está falando de uma planta que, por interesses econômicos e raciais, se você ler o texto de proibição dela na votação no plenário na Câmara dos Deputados Federais no estado da Guanabara, o texto diz que ele classifica ela como uma planta que, o deputado, não me recordo o nome, ele bota no texto que ela é uma planta que faz com que as mulheres se envolvessem, né, com homens de outra raça. Ele chega a descrever isso no texto. Então é um absurdo. Que ela veio, né? Ela veio nos navios negreiros, ela é originária da África, do continente africano. Ela veio, na verdade, do Himalaia e veio migrando na Rota da Seda até chegar no Antigo Egito, onde ela expandiu, né? A gente está falando de 10 mil anos de utilização da planta. Nós, seres humanos, usamos há 10 mil anos. Nosso corpo desenvolveu receptores específicos para a planta. Entendeu? E a senhora vai falar até melhor do que eu sobre a questão do sistema endocanábico. Mas a gente está pronto para receber aquela planta. Então, há 10 mil anos, a gente consome ela. Aí, quando você tem a indústria química, com os laboratórios, e a indústria do petróleo, com Rockefeller, na década de 20, 30 ali, você começa a caça às bruxas. Aí você pinta a maconha como um bicho de 7 cabeças, você para de vender na farmácia. Antigamente era vendido na farmácia uns cigarros índios. Se você botar no Google, tu acha. Tem o rótulo e tudo. Eu tenho até uma receita aqui de uma embalagem de um antigripal que levava cannabis na composição dele. Então, tipo, olha, era comum você encontrar cannabis, assim como a Coca-Cola, que usava a folha da Coca, né? 1920? 20 30. Na década de 20 e 30 você começa 100 anos atrás, a aproximadamente. Guerra. Sim, a gente fez 120 anos de Não, proibição. eu quero dizer o seguinte, que há 20 e poucos anos, há 100 e poucos anos atrás, nós estávamos muito mais evoluídos do que hoje, então. Quer dizer que nós regredimos. Na China, a gente tem um livro de um imperador, chamado Imperador Verde, né? Se você pesquisar, você acha, onde ele ensina a usar a cannabis.
descreve como se usa, como se extrai, como se faz, tudo escrito em chinês, 10 mil anos. Então é um retrocesso. O interesse financeiro da indústria provoca retrocesso. Quando a gente fala em lei municipal que está permitindo o acesso à população mais carente a um meio de saúde mais saudável, que é a fitoterapia, onde não é só a questão da cannabis que a gente tem que abordar. A gente tem que falar de outras plantas. A gente tem plantas que são patenteadas lá fora, que é o caso, por exemplo, vou falar o nome comercial do Axeflan, né? Tomara que eles vão reclamar comigo, que se dane. Os caras patentearam a erva de baleeiro. A erva de baleeiro cresce no nosso litoral. Ela é usada pelo índio. Veio um laboratório, pegou, foi lá e patenteou. E é vendido na farmácia e você não pode fazer na tua casa. Olha o absurdo. É uma erva que cresce no nosso quintal. Então não é só a cannabis, né? A gente está falando de uma lei que está permitindo, através da cannabis, o acesso à população mais carente a uma saúde de verdade. Uma saúde mais eficaz, mais eficiente e outra, mais barata. O município hoje vai gastar, por exemplo, um paciente que usa um Gadernal da vida, vou falar o nome comercial, né? É muito mais caro, o efeito colateral é muito maior, a senhora pode até falar melhor sobre isso, de que se eu usar o extrato. O extrato não tem efeito colateral. Quando vocês falam de paciente com convulsão, tem uma paciente numa cidade próxima aqui, que ela chegou a ter mais de 70 convulsões em um dia. Hoje ela reduziu para 3 no mês. Entendeu? Tipo, poxa, senhora... A diferença é muito grande, né? É como você fala na questão da medicina, dois momentos eu tive a oportunidade de entrevistar o Dr. Paulo Bittencourt, e ele fala a questão que a medicina... Meu parceirão, esse cara. Eu sim. mando muito paciente para ele. A parte neurológica, normalmente, eu encaminho para ele. Porque hoje, só resumindo, hoje o que eu faço, né? Uma empresa quer entrar no Brasil para vender o óleo dela. Eu vou lá e dou todo o suporte para ela se credenciar na Anvisa. Certo. Tá? Vem um paciente que usa o óleo, mas não está conseguindo o óleo dele, ou a miligramagem dele, ou o tipo dele, quando a gente pode entrar depois nesse assunto das streams, né, as subespécies, né? São mais de 400 subespécies hoje medicinais. Das 3 mil subespécies, eu tenho 400 que são praticamente voltadas para a produção de óleo medicinal, cada uma com a sua característica, né? Então, eu auxilio o paciente a buscar a associação onde ele vai comprar, eu auxilio para buscar o laboratório, eu auxilio pacientes que querem fazer o cultivo, ou associações que querem plantar. Eu tenho um escritório hoje com o Dr. Carlos Góes, que é meu parceiro, a gente dá essa consultoria, né? Faz todo o processo, não só com a cannabis, como qualquer outra medicação. Que, na verdade, hoje, o que eu faço hoje é um trabalho quase que filantrópico, no sentido de dar acesso à população, dar acesso à saúde. Até parabenizar o vereador aí, está precisando de gente que nem o senhor lá em Brasília, lá para votar 399 lá de 2015, que está engalhada lá, que ninguém vota. Entendeu? Precisa de gente assim lá, porque você precisa levar essa informação para toda a população. É que infelizmente, né, Bruno, eu sou muito 880, né? Eu sempre falei o seguinte, o governo, todo o sistema, infelizmente, ele quer o povo com pouca informação e doente. É lamentável, é a nossa dura realidade, né? Eu estou com 52 anos, há um tempo atrás eu até pensei acreditava, né, que o sistema fosse mudar, né? E eu estou vendo que daqui a pouco a luz vai apagar para mim e eu não vou ver essa mudança, né? Infelizmente, porque nós vivemos num mundo, né, onde as pessoas parecem que têm prazer de manipular, de te ter na mão do que te oferecer a cura. Eu comentava ontem até no rádio, eu disse, o governo tem hora que ele faz conosco o quê? Não vou deixar tu morrer de fome, mas também não vou dar comida para engordar. É mais ou menos dessa forma, usando uma analogia. Para contribuir aqui, nós vamos trazer o áudio do Dr. Rafael Mariano Bittencourt, né, que ele mandou um áudio, né, ele que é professor da Unisul, né, o vereador Michel, né, e aí depois a gente já retorna aqui para o nosso estúdio, então, aqui para a cozinha, na verdade, então vamos ouvir essa participação do Dr. Rafael Mariano Bittencourt, que ele também estaria presente conosco, mas devido a outras atividades não conseguiu estar aqui pessoalmente. Olá, bom dia Alcir, bom dia Michel, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio ACB FM. É um prazer enorme poder aqui participar desse programa, né, dessa discussão tão importante, porque diz respeito a um assunto que eu já venho estudando há um bom tempo, né? Estudo aí a cannabis medicinal desde 2005, de lá para cá mestrado, doutorado, fiz parte do meu doutorado fora do Brasil, na Europa,
sempre estudando essa temática. Atualmente eu sou professor no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde aqui da Unisul, onde eu coordeno o Laboratório de Neurociência Comportamental, e é através desse laboratório que eu sigo fazendo pesquisas, inclusive relacionadas a essa temática, pesquisas relacionadas à cannabis medicinal, tanto pesquisas que a gente fala na bancada, né, ali no laboratório, como pesquisas clínicas, pesquisas envolvendo pessoas e o tratamento de diferentes condições patológicas. Então, é um prazer falar sobre esse tema, agradeço a oportunidade, inclusive já aproveito para parabenizar também a vocês, trazer, né, essa discussão aqui para a sociedade através da rádio. Eu acho que isso é muito importante e é através do conhecimento, é através do diálogo, né, dessas conversas sempre qualificadas, sempre procurando escutar quem está estudando o assunto, pesquisadores, cientistas, profissionais da saúde, isso é muito importante, né? Mas é através dessas conversas, através dessa troca de informação qualificada, que eu acho que a gente vai desmistificar aí e quebrar muitos preconceitos que ainda, infelizmente, envolvem o assunto da cannabis medicinal, né? Porque os medicamentos à base de cannabis são medicamentos, e é assim que as pessoas têm de ver, né? São medicamentos como qualquer outro medicamento. Tem alguns efeitos colaterais em algumas situações, por exemplo, dependendo do tipo de medicamento, pode dar um soninho, que é um dos principais efeitos colaterais, e muitas vezes é até o que se busca, né? Pessoas que tratam insônia buscam esse tratamento para dormir melhor, por exemplo. Tem também algumas contraindicações, como qualquer medicamento, né? Então, por isso a importância, inclusive, de ser feito o tratamento com um profissional médico, profissional capacitado, né? Que saiba o que está fazendo. Mas é importante que a gente veja os medicamentos à base de cannabis como qualquer outro medicamento, né? Que tem suas peculiaridades como qualquer outro medicamento. Na verdade, tem muitos medicamentos hoje na farmácia que são muito mais, têm muito mais efeitos colaterais, muito mais problemas, são muito mais perigosos, inclusive do ponto de vista toxicológico, do que esses medicamentos que vêm da cannabis medicinal. E então falar sobre isso eu acho que ajuda a quebrar todas essas desinformações que existem ainda sobre esse assunto, né? Todo esse preconceito, e um programa como esse eu acho que é um momento ideal para que isso aconteça, né? Então, assim, em relação à minha parte, né, como pesquisador, o que eu posso dizer aqui para vocês, que eu venho pesquisando esse assunto já há um bom tempo, como eu falei, e as possibilidades de aplicação terapêutica são várias, assim, esse medicamento ele pode ajudar muita gente, né? E a gente sempre fala, não precisa esperar, precisar para apoiar, né? Para entender a causa, né? Que bom se a gente não precisar, tomara que o ideal era que ninguém precisasse, né? Todo mundo tivesse saúde, mas tem algumas pessoas que precisam, né? Que precisam do medicamento, e às vezes o medicamento, às vezes é o único medicamento que funciona para a condição na qual elas estão passando, né? Então é muito importante que a gente não seja necessário precisar para poder apoiar, entender a situação e assim viabilizar, né, o tratamento para quem realmente precisa. As condições, por exemplo, né, condições que a ciência já tem bem embasada, epilepsia refratária, pessoas que têm aquelas convulsões, epilepsias, crianças com síndromes raras, que às vezes têm 10, 20 ou até mais convulsões por dia, crises epiléticas por dia. Imagina uma criança com 20 crises epiléticas por dia. E são refratárias, ou seja, nenhum medicamento funciona para essas crianças, né? Daí tu vai lá, começa a tratar com medicamento à base de cannabis, e em 1 mês, 2 meses no máximo, a criança passa de 20 crises por dia a ter uma crise a cada 3 meses, muitas vezes, como eu vi isso acontecer, por exemplo, né? Então, assim, uma criança dessa, ela precisa muito de um medicamento como esse. É o único medicamento que funciona, tem uma eficácia legal, é seguro, e uma criança que passa a ser tratada e passa a reduzir essas crises, ela passa a ter uma evolução novamente, né? Passa a olhar os pais nos olhos, sorrir. Então, isso não tem preço. E quando a gente impede que uma criança use um medicamento como esse por puro preconceito, muitas vezes por desconhecimento, a gente está prejudicando tudo isso. E com certeza não é interessante. Situações de dor crônica, pessoas que vivem com dor, né, uma vida toda, muitas vezes tem que tomar medicamentos fortíssimos, opioides, né, ali os medicamentos similares à morfina, que causam dependência, uma série de problemas. Esses pacientes respondem muito bem à cannabis medicinal, né? Eles diminuem a dor, têm um ganho de qualidade de vida
bem interessante. Doença neurodegenerativa como Parkinson e Alzheimer também tem uma resposta muito interessante ao que as pesquisas têm mostrado hoje, né? E a pesquisa tem se debruçado bastante sobre esse tema, né? Tem saído muitos artigos científicos sobre isso. O Alzheimer mesmo, eu sempre falo, tem 4 medicamentos hoje disponíveis para tratar o Alzheimer, e a verdade é que nenhum deles funciona assim tão bem, né? Funciona por pouco tempo, um ano e pouco, depois deixa de funcionar. E os canabinoides, como a gente chama, os medicamentos à base de cannabis, têm tido um resultado muito interessante para o tratamento de doenças neurodegenerativas. Tem também o transtorno do espectro autista, né? Muitas crianças têm se beneficiado com o medicamento à base de cannabis, também para o tratamento dessa patologia. É claro, não faz milagre, né? A gente sempre fala que não é um medicamento que vai fazer milagre numa criança com transtorno do espectro autista, mas tem melhoras consideráveis em alguns sintomas, melhora a qualidade de sono, por exemplo, que às vezes é um problema, deixa aquela criança que é mais agitada um pouco mais tranquila, né? E tudo isso já dá um ganho de qualidade de vida, não só para a criança, mas para os pais, para os cuidadores, para todo mundo que está em volta, né? E tem várias crianças que estão se beneficiando. Eu agora mesmo estou participando de um projeto, qual eu coordeno também, em que a gente acompanhou 40 crianças em tratamento por 6 meses. E a melhora foi muito interessante já a partir do 2º mês, né? E muitas outras condições que os medicamentos à base de cannabis podem ajudar no tratamento como adjuvante na quimioterapia do câncer. Pessoas que estão passando por um tratamento aí de câncer, fazendo quimioterapia, a quimioterapia deixa a pessoa enjoada, perde o apetite, né? Além das dores que muitas vezes acomete quem está passando por uma situação dessa. Os canabinoides são ótimos antieméticos, diminuem o enjoo, aumenta o apetite, a pessoa volta a comer, volta a se alimentar, o que melhora o estado nutricional dela e, consequentemente, melhora a resposta ao quimioterápico, inclusive. Porque uma pessoa desnutrida não vai responder bem ao tratamento da quimioterapia. E além de melhorar também as condições de dores quando tem, e até da parte psicológica, porque tem vários estudos mostrando aí que é um bom ansiolítico, né? Tem tido resultados interessantes, embora precise de muito mais estudos até para o tratamento da depressão e tudo mais, né? Tem condição, por exemplo, como a fibromialgia, que envolve dor também, tem tido ótimos resultados. Eu agora estou participando de um projeto que envolve essa questão da fibromialgia com resultados bem interessantes também. Enfim, eu poderia ficar aqui a manhã toda falando para vocês de possibilidades com embasamento científico, né? Com resultados já dentro da ciência, que apontam para um caminho bem interessante. Então, quando a gente simplesmente trata esse assunto com preconceito, com desinformação, a gente está prejudicando que essas pessoas tenham um tratamento digno e eficaz. Por isso a importância, né, de um projeto de lei como esse que está sendo proposto pelo Michel aí na Câmara de Braço do Norte, que é viabilizar esse tratamento para essas pessoas, porque esse tratamento ainda é muito caro, né? Muita coisa já mudou na legislação brasileira, enfim, né? Hoje pode, por exemplo, ter medicamento na farmácia do Brasil à base de cannabis, né? Medicamentos são produzidos no Brasil, mas não são plantados no Brasil, é proibida a produção completa, é proibido o plantio. Então esses medicamentos, a matéria-prima deles é importada e fica muito caro. Esse medicamento tem medicamento aí na farmácia que é mais do que R$1.000, R$2.000. Quem é que pode pagar por um medicamento desse, né? Tem a possibilidade de importar também, mas com algumas burocracias e também com um preço relativamente caro. Tem o papel das associações, isso tudo, que vem viabilizando, dando acesso a esses pacientes, né? Mas não dão conta da demanda, tem muita gente precisando. Então, projetos de lei como esse que está sendo proposto aí na Câmara do Braço do Norte pelo Michel, isso ajuda bastante, né? Ajuda, que eu falo de 2 maneiras. Primeiro, e principal, né, que vai facilitar ou vai pelo menos tentar melhorar o acesso de quem precisa a esse tipo de medicamento, né, proporcionar essa possibilidade. E também porque quando se discute uma lei dessa, traz aí, por exemplo, para a população, traz para a rádio, que é o que está acontecendo agora, e aí é uma chance de a gente desmistificar esse assunto, é uma chance de quebrar os preconceitos, é uma chance de aprender, de se informar, e eu realmente acredito que através do conhecimento, um trabalho de formiguinha, escutando pessoas que realmente estão estudando o assunto, cientistas, pesquisadores, profissionais da saúde que estão estudando esse assunto, escutando essas pessoas, discutindo de uma forma qualificada, como está sendo feito aqui agora, que a gente vai quebrar esses preconceitos e as pessoas que precisam vão ter acesso ao medicamento, porque tem muita gente que precisa desse medicamento, pessoal, e que poderia ter sua condição de saúde melhorada com esse medicamento e que não tem hoje por causa de toda essa questão que envolve muita desinformação ainda, né? Então é muito importante um momento como esse
E por isso eu parabenizo aí tanto o Alcir da rádio, o Michel, que está propondo a lei, né, todo o pessoal envolvido. Eu acho que é por aí o caminho, é conhecendo, é discutindo, né, com qualidade, que as coisas podem melhorar. Então, agradeço aí a oportunidade, como um professor, um pesquisador, um cientista na área, me coloco à disposição, sempre que alguém quiser esclarecer de uma forma talvez até mais detalhada, cada um dos pontos que eu falei aqui, para apresentar algo na Câmara, dados científicos, enfim, eu estou à disposição, né, como cientista, à disposição da sociedade para esclarecer o que for preciso e ajudar aí para que as pessoas que tenham a necessidade desse medicamento consigam ter acesso de uma forma mais facilitada. Aquilo que eu falei, não vamos esperar precisar para mudar de opinião. Já vi muita gente mudando de opinião na necessidade, pessoal, na dor, literalmente na dor, muitas vezes, né? Então, assim, não vamos esperar precisar para mudar de opinião, né? Vamos se informar, vamos escutar quem entende do assunto e contribuir para a causa aí, porque já tem gente precisando, né? E não é porque de repente a gente não precisa que a gente não vai também dar essa atenção, né? E essa ajuda a essas pessoas. Então era isso, muito obrigado pela oportunidade, estamos aí à disposição para o que for preciso. Bom dia mais uma vez a todos os ouvintes da Rádio ACB FM, um bom dia ao Alcir e ao Michel, que me convidaram aí a participar desse momento. Abraço. Obrigado ao doutor Rafael Mariano Bittencourt, né? Ele que é professor da Unisul também, né? Da Unisul, né? O Michel, doutor Michel. Então, bacana, né? Ter esse depoimento dele, ele já esteve aqui no nosso legislativo, né? Contribuindo aí com o programa nesse momento, falando, né? Porque o que nós queremos é desmistificar, né? Jogar mais luz em cima da questão do óleo de cannabis, né? Porque tirar um pouco o preconceito, mostrar os benefícios, né? Que as pessoas estão tendo acesso, porque o que as pessoas comentam, né? Qual o bem maior que nós temos? Saúde, né? E aquilo que o doutor falou ainda agora. Não espere, né? Ter que mudar de opinião só quando você precisar, né? Então nós temos tendo a oportunidade de mudar de opinião, porque quando eu entrevistei o doutor Paulo Bittencourt, eu disse, doutor, posso fazer uso do óleo? Nesse momento eu não estou tendo nada. Ele disse, deve. Por quê? Ele disse, olha pelo retrovisor. O que teus pais faleceram? Qual o tipo de comodidade de doença? O que aconteceu na tua família? Olha pelo retrovisor. Nós somos um xerox, a tendência é a gente herdar algumas coisinhas boas e aquelas que a gente não gostaria de herdar também, né? Então, o que eu comecei? Eu comecei a usar na prevenção, né? A prefeitura, o governo vai fazer dessa forma? Não, o governo vai agir no curativo. Mas quem tem condições de trabalhar no preventivo, melhor ainda, né? Então, eu comecei a trabalhar no preventivo, né? Eu faço uso do óleo para quê? Para prevenir. Estou prevenindo. Estou jogando as gotinhas aí no meu organismo e ele que se encarrega, né? Vai lá e espalha aí. Onde ele achar que tem alguma coisa para ser melhorado, começa a melhorar. Né? Nesse sentido. Então, é importante esse depoimento. Bora lá, Marcelo. O Alcir Maria, que é chefe do SF lá do Pinheiral, botou assim, bom dia Israel, Alcir. Um grande abraço a essas pessoas que estão ao redor dessa mesa, conversando sobre um assunto que para muitos pode ser droga, mas com certeza, quando usado com conhecimento, vira um santo remédio. Aprendi muito com o Bruno, que é um grande profissional. Abraço. Um abraço para a Maria, que mora na Uruguai, e a chefe lá do nosso SF do Pinheiral. Bacana. A Zete, a esposa do Valdir, mandou ainda há pouco aqui, ó. Bom dia, Alcir, bom dia, Israel, a todos aí. Gostaria de, se possível, saber qual o procedimento para entrar na justiça para conseguir o óleo de cannabis. Não sei se o Bruno está mais por dentro, pode responder. A Zete. Então, Zete, bom dia. Obrigado aí pela pergunta. Primeiro, quem está ouvindo e tem curiosidade de saber se a sua comorbidade pode ser atendida pelo óleo, né? Não é para todo mundo que serve, nem para tudo. Mas caso a pessoa tenha interesse em mais informação, saber como é que faz, onde é que eu consigo, onde é que compra, onde é que eu prescrevo. Então, o primeiro passo, você precisa procurar um médico, que prescreva. Uhum. Né? Então, primeiro, antes de mais nada, você precisa procurar um médico prescritor. De preferência dentro da especialidade com que você tenha demanda, né? Então, se você precisa de um problema neurológico, quem tem Parkinson, Alzheimer, demência senil, qualquer problema, autismo, tá? Autismo, muito importante. Vai procurar um neurologista, um psiquiatra, o dermatologista vai procurar um dermato. Então, você procurar um profissional qualificado que possa prescrever. A partir do momento que você tiver a prescrição,
Aí você tem que adquirir o produto. Para adquirir o produto, você vai primeiro no site da Anvisa, vai pegar uma negativa da Anvisa, caso você não encontre o produto lá. Ou se você já encontrar o produto, você vai fazer a importação direto com o fabricante, dependendo da marca, né? E normalmente é aí que eu atuo. Normalmente a pessoa me procura justamente para fazer essa parte burocrática, né? Que é pegar a negativa ou... Pode pegar o celular aí, se Aqui, quiser olhar. Está se referindo ao Igor, né? Ele tá o nome da ictiose, né? Aí a doutora vai falar melhor que eu sobre essa questão médica. Eu vou falar da burocrática. Sim. Então, assim, vai no momento que você tem o óleo que você escolheu, né? A marca, se for um óleo de marca, né? Ou se for um óleo de uma associação, que ele tiver dentro da classificação técnica necessária, o que a gente vai em juízo vai fazer? A gente vai ajuizar uma ação, obviamente requerendo a Constituição, né? Que já diz que o direito à saúde ele é integral, né? Então a gente vai entrar com essa ação junto ao escritório do Dr. Góes e vamos requerer ao Estado que compre esse remédio e forneça para o cliente, né? Em primeira instância. Segundo momento, caso o cliente tenha condições e queira ele mesmo produzir o próprio remédio, ou a gente não encontre o remédio na necessidade dele no mercado, ou a dosagem, ou esse remédio seja inviável o valor, eu gosto de dar um exemplo que o SUS, ele já dá canabidiol hoje, tá? É da Pratidona Duze, custa R$ 2.800. Sendo que o mesmo óleo, eu posso produzir ele numa associação com um custo aí de 100, 200 reais de produção, custo. Então, assim, uma economia monstruosa para o cofre público que não está acontecendo. Hoje a gente está tendo que entrar na justiça, ou seja, é dinheiro para o judiciário, é dinheiro gasto para o paciente, é tempo desperdiçado para você pegar lá no final e poder conseguir ter o direito ao acesso à saúde, direito ao acesso ao seu remédio. Com uma lei dessa, a gente já vai pular tudo isso, né? Eu vou perder o emprego. Essa lei aí não está muito boa para mim, não, bicho. Vai acabar com a minha fonte de renda. O cara vai poder pegar na farmácia da prefeitura, pô. Mas vai perder vai ser fácil, vai ser bom, né? Mas vai perder com prazer, né, Bruno? Pô, vou perder com prazer, né? Eu vou perder com prazer porque eu senti na pele o que é ter parente precisando e não ter, né? E você imagina, e você quer ver uma coisa absurda? Se a prefeitura tiver um pouquinho mais de feeling, e a gente vai estimular uma associação na cidade, a prefeitura amanhã ou depois pode ter uma farmácia de manipulação, a associação entrega para a prefeitura manipula, entrega certinho para o paciente o que ele precisa, acabou o problema. Você vai ter uma economia monstruosa. Se souber, a doutora melhor do que eu sabe preço, não sei se a senhora sabe preço de remédio de cabeça. Eu trabalhei 3 anos em farmácia. Então, assim, o custo de um tratamento hoje, por exemplo, de um paciente com Parkinson, grosseiramente falando, com o extrato da cannabis, ele reduz para 50%. Então, assim, a gente está falando de dinheiro, gente. A gente está vendo uma crise. Imagina você deixar de comprar Gadernal, deixar de comprar Rivotril, deixar de dar dinheiro para um monte de dono de laboratório aí e passar a pegar esse dinheiro e investir na tua população. Com uma saúde de qualidade, um remédio fitoterápico, menos efeito colateral, a doutora vai falar sobre isso daqui a pouco. Mais barato, acessível, vai estimular a economia local. As cidades, os estados fora do país que a gente tem como exemplo, no Missouri, por exemplo, você teve uma injeção de quase 9 bi na economia, em dólar. Cara, é muito dinheiro. Por que aconteceu isso? Porque você vai ter a demanda, a partir do momento que você tem a possibilidade de dar aquela garantia de saúde para a tua população, as empresas vão vir investir. Hoje no Brasil a gente tem uma empresa, que é em Belo Horizonte, que está legalizada a produção. Ela conseguiu autorização para plantar e produzir o óleo em território nacional. A Anvisa deu isso para ela, só tem uma. Entendeu? Mas foi uma burocracia enorme para conseguir. Isso não precisa. A partir do momento que você tem leis como essa, que está sendo feita aqui em Braço Norte, eu tenho que parabenizar de novo essa cidade que tem inspiração lá do seu E10. É uma cidade pioneira, né? Foi pioneira no porco, foi pioneira no leite, agora vai ser pioneira no remédio. Rapaz, você tava, ainda essa semana eu estava pensando, né? Tu olha, o camarada parece que quando tem o dedo bom para as coisas, né? Porque o seu E10 você falou, ele foi pioneiro. Genética do gado, suíno, peixe, né, outras situações, aí ele está passando por um processo, né, conhece o Bruno, dizer, hoje, assim, tomando o corpo que está tomando no município, através de quem?
começando lá. De novo ele. De novo ele. De novo, cara. De novo o seu Edésio. Aquele cara é o cara mais pioneiro que eu conheço na minha vida. Como as coisas... Eu em casa pensando, parece que o universo, ele trabalha a favor, né? Aí eu lembrei daquele bonequinho do Megamente, né? Aham, megamente. Parece que coisas acontecem. Vamos passar aqui pro vereador, depois a gente continua. A doutora tem algumas tá, coisas que ela é gostaria de falar, importante, até né? para contribuir com aquilo com o negócio. Tá, pra não que quebrar o raciocínio, para tranquilo. não perder o É, raciocínio, a gente passa pro presidente o Alan. É Tá, legal tranquilo. até ela abordar como que funciona, né? Essa absorção da droga é muito interessante no corpo. É interessante que a gente está aqui na mesa com pessoas que são favoráveis, né, ao uso da cannabis e que conhecem e que não tem muito Os contra nós deixamos lá fora hoje. conceitualmente essa questão do tabu mesmo e tem esse receio e querem ir contra, assim, né? Então, a regra hoje no Brasil ainda é a proibição, né? Assim, quando você fala isso de usar de forma preventiva, teoricamente, essas coisas elas ainda não são legais, né? A gente tem vários poréns quando a gente fala da prescrição, né? É importante saber assim que para quem quer fazer o uso hoje ainda é necessário que tenha receita médica, né? Que tenha um laudo médico na mão e que tenha a indicação terapêutica para que possa fazer o uso com segurança. A gente estava falando antes sobre a questão, né, de não ter efeitos adversos, né? Assim, na prática depende muito, né, de como é feito o consumo. Tem várias fórmulas, né, em relação à cannabis. Então tem o canabidiol, tem os extratos que são completos da planta, os óleos integrais, os óleos que são mais ricos em THC, canabigerol, outros fitocannabinoides, né? Então existe uma variação muito grande do que é consumido, né? Do que pode ser consumido. Então, para cada pessoa e para cada problema de saúde, para cada complexidade da pessoa, né? E todos os sintomas que a pessoa tem, existem extratos mais específicos para cada um, né? E quando a gente compara, né, que é o que o Bruno estava trazendo, assim, com outros medicamentos, né, e com outras drogas, assim, né, a gente tem, né, o tabaco, por exemplo, a gente tem anualmente 8 milhões de mortes no mundo. O álcool, 3 milhões de óbitos por ano no mundo também. E para os opioides, que são remédios, né, morfina e outros remédios mais fortes para dor, que são comprados na farmácia, né, com os opioides no caso, né, tem 500 mil pessoas que morrem todos os anos por overdose de opioides. Isso foi uma crise muito grande nos Estados Unidos nos últimos anos, pelo consumo desenfreado e realmente são medicações com bastante risco, né? E a cannabis ela entra como uma opção terapêutica, inclusive para fazer a retirada desses medicamentos que têm um risco muito alto. E quando o Bruno fala, né, eram 38 medicamentos que o paciente fazia uso? 38 comprimidos ao dia? Comprimidos. Então, a gente vê, uma das coisas que eu acho muito interessante na prescrição da cannabis é realmente isso que a gente fala de desprescrição, né? A gente acaba, é difícil depois que uma pessoa começa a tomar um medicamento, que os colegas façam a retirada, né? Então a gente vê muito quando a gente introduz a cannabis que a gente precisa fazer a retirada de outros medicamentos e acaba, né, melhorando muito a qualidade de vida por causa disso. É importante dizer também, né, que não é mágica, né? Não é um medicamento mágico e não serve para tudo. Mesmo quando tem uma possível indicação, às vezes a gente acaba não vendo a resposta que a gente espera, né? Como todos os medicamentos, não serve para todo mundo e muitas vezes a gente precisa fazer uma testagem, né? A gente começa e precisa ter paciência, sempre, né? A forma mais segura sempre é começar devagar e subindo lentamente, né? Mas existem casos também que são isso, como esse que você estava trazendo, que são realmente incríveis, assim, que a gente vê uma melhora absurda e a retirada realmente de muitos medicamentos. Então, cada caso é um caso, né? Eu acho que não é hoje, né? Não é simplesmente não é simplesmente usar, né? Existem pessoas que acabam fazendo uso, né?
e de quantidades pequenas, de uma forma, pensando de forma anti-inflamatória. Até hoje em dia é legal essa informação que a cannabis, o canabidiol especificamente, né, o óleo isolado, ele não é considerado doping no meio do esporte hoje em dia. Então, os atletas têm essa permissão de utilizar como uma forma de regeneração muscular, de uma forma de reduzir inflamação pós-treino, por exemplo. E não é considerado doping no mundo, né? É importante até que nesse tema... Mas seriam os óleos isolados, né? É importante... Isso, Só para complementar, ela fez uma observação muito legal. Ela comentou aqui do uso abusivo de substâncias opioides, entre outros controlados, né? E ela citou agora a questão dos atletas. Você não tem noção do volume de corticoide que é consumido hoje pela população e o mal que o corticoide causa. Então, essa redução de consumo, o atleta, principalmente o atleta de ponta, ele usa muito corticoide na recuperação muscular. Então, quando ele entra com medicações ou derivados ricos em CBD para acelerar o processo de recuperação da fadiga, ele evita também o consumo excessivo de corticoide. E a senhora é melhor do que eu para falar, quantos jogadores a gente já viu caindo em campo infartando? Pode ter certeza que é abuso de corticoide, cara. Quanta criança tá obesa hoje, está com obesidade, está com problema respiratório, por quê? Abuso de corticoide. Não, eu não sou da medicina, mas a doutora pode até, eu vou dizer, baseado, né, em relato aqui do doutor Júlio, que é médico veterinário, e eu pensava outro dia, tá indicando um remédio pro meu cachorro, eles, cara, nós temos que entrar com outro, porque tu começa a usar muito corticoide, vai encurtar a vida dele, né? Vai ter reflexo lá no final. Né? Depois, cara, ele pode durar 10, 12 ou 14 anos, vai diminuir a longevidade dele. Né? Então, isso com certeza o efeito também no humano vai ser a mesma coisa. Né? E o canabidiol, tá me ouvindo? Tranquilo. O canabidiol, ele acaba entrando sim com esse efeito anti-inflamatório em diversas doenças, né? Tanto a nível de saúde mental, né, neurológica, quanto em própria asma, bronquite, né, enfisema. Pessoas com psoríase, né? Tem muitas coisas, aí perguntam assim, qual que é o nível de evidência? Tem muitas coisas que realmente os níveis de evidência não são muito altos e que, né, a gente vai retirando outros medicamentos que a pessoa faz uso conforme tem uma resposta com o uso do óleo, né? Então, existe ainda essa conotação, de certa forma, experimental, né, para algumas doenças, para outras não, né? Para outras existe já um nível de evidência bastante alto. Então, o importante é individualizar mesmo, Sim. né? Doutora, eu quero que agora você me deixou na dúvida aqui, né? Pelo que eu entendi, ficou meio nas entrelinhas, né? Você foi muito gentil na tua fala, né? Mas pode expor sem problema nenhum. Nós estamos um bate-papo aberto aqui, né? Para tirar dúvidas, que nós queremos abrir, né? Jogar mais luz no assunto. Quando eu falei que eu faço uso do óleo. E aí você nas entrelinhas assim, você muito suave, tipo assim, não é legal, né? Aquela questão toda. Qual é o seu conceito sobre isso? Pode abertamente. Nós estamos para falar aqui, né, para esclarecer a população. O Alcir está fazendo uso do óleo. O Alcir está errado, o Alcir está certo. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ele está usando uma forma preventiva. Prevendo alguma coisa no futuro. Eu uso Eu participei da conversa. Eu tenho o histórico. Sim, eu tenho histórico familiar. Familiar. Então, o que acontece? Minha família, eu tenho minha mãe infartou, tenho irmão infartado, tenho irmã operada, o outro faz tratamento de coração. Eu fiz check-up ainda no final do ano, tá 100%. O que eu vou fazer? Opa, tenho caso de diabético na família, aí tem outras situações. Então, para aí, eu olhei no óleo e disse, vem cá, vamos me prevenir. Então, eu faço o uso de 2 gotas em cima da língua diariamente. À noite vou dormir uma paulada, né? Eu dorme com a criança, é uma maravilha. Seu conceito, pode falar. Alcir, tá errado, tá certo. Nós estamos aqui para falar, mas não tem problema. Não usa Rivotril nem Zolpidem, né? Não. Já tá no benefício, porque o Zolpidem mata. A questão é que a gente está num momento, né, na medicina, nesse sentido, que ainda é um momento delicado. Sim. Certo? A gente está falando de uma planta, que é um fitoterápico, todas essas questões que o Bruno já trouxe, né, sobre a liberdade individual, que é uma outra história, né? Assim, eu estou aqui como médica falando
Né? Então, assim, eu não posso te falar que o que você está fazendo é uma coisa que assim, vai te trazer benefícios incríveis, porque não existem estudos que falam sobre isso. Certo? Aham. Existe eu, Tainá, falando, achando, né, que existe uma questão de liberdade individual, mas existe eu, Tainá, médica, dizendo que a regra no Brasil hoje é a proibição Sim. e que existem limites nesse sentido da prescrição médica para que as pessoas possam ter acesso aos medicamentos. É diferente, Sim, né? sim. Tainá, mas eu acredito que o que ele quer... Mas existem essas porque questões, existe, né, de propriedades anti-inflamatórias, existem, né, no caso do paciente... em quando- doses pequenas, os Exatamente. efeitos adversos realmente são muito baixos, né? E, é claro que existem pessoas que em doses baixas já têm algum efeito adverso, tipo sonolência, tontura, é possível acontecer, Sim, mas sim. eu acredito que não é o teu caso, porque você está fazendo uso e está se sentindo bem, né? E tô recomendando. Só não tô receitando. É que na profilaxia, eu acredito, no caso dele... Senão a até justiça me participei pega. Desse dia. A profilaxia, no caso dele, a gente tem uma questão fisiológica, né? Que quando você tem quando você abre os canais, vamos dizer assim, quando a primeira vez que o CBD, o THC eles entram lá, você produz uma enzima endógena, que ela só é produzida com a cannabis. Não existe outra maneira de você ter a anandamida liberada no organismo hoje em gotinha, medicação que estimule a anandamida, não existe. A anandamida hoje, ela vai ser produzida no momento que você entrar em contato com o óleo, né, com a cannabis. E a anandamida tem uma característica de causar o equilíbrio celular, né? Eu estou falando de forma grosseira até para todo mundo entender o que a gente está falando. Basicamente, ela vai buscar equilíbrio. Então, já se tem comprovado, isso é comprovado, que, vamos supor, em células cancerígenas, por exemplo, se você usa o óleo como profilático, você vai ter resultado sim. Você pega o glioblastoma encefálico, a senhora conhece bem essa patologia, o glioblastoma encefálico, se você pegar o doutor, ele é do Rio Grande do Norte, fugiu o nome dele, eu vou lembrar, vou falar o nome dele aqui, doutor. É um médico do Rio Grande do Norte, eu adoro as palestras dele. Inclusive, até recomendo às pessoas que estiverem assistindo, busquem o trabalho do Padre Ticão, tá? Que ele tem as Mães Jardineiras, que você citou. São um projeto chamado Mães Jardineiras, vem do Padre Ticão, tá? Ele e o Dr. Calini foram os caras que trouxeram a cannabis para o Brasil, assim, começaram esse trabalho. O Padre Ticão faleceu, o Dr. Calini também teve uma perda gigante. E ele foi um precursor, através da Pastoral da Saúde, ele distribuía semente de cannabis nas missas, esse padre. E foi ele que começou isso tudo que a gente está falando aqui hoje. Já morreu? Já, Que pena. infelizmente já. Eu ia na missa dele. Era um cara santo, velho. E junto com o Dr. Calini, que veio com o Dr. Michel lá, de 1974, quando conseguiu isolar o THC, né? Então, esse cara começou esse projeto das Mães Jardineiras, justamente das mães que estavam começando a produzir óleo para os filhos, que estavam com problemas neurológicos. E aí, sabiamente, a gente verifica, voltando ao que a gente estava falando, que o uso do óleo, em alguns casos clínicos específicos, o glioblastoma, por exemplo, ele estabiliza o glioblastoma. Isso acontece, é visto que ele associado ele tem uma resposta muito melhor de que ele isolado ou só um tratamento convencional isolado. Alguns pacientes que já têm tendência, por exemplo, uma depressão, ou tem um problema para dormir, em vez de você entrar, como a senhora comentou no início, né? Infelizmente, o fitoterápico, ele entra como... Foi bem a frase que a doutora falou, o paciente entra no consultório falando, você é minha última esperança. Quando, na verdade, o fitoterápico deveria ser a primeira opção. Então, caso eu não resolvesse com o fitoterápico, aí eu vou passar para um Zolpidem da vida, para um Rivotril da vida, para uma droga nojenta. É que nós vivemos o momento da urgência, né? A população tem urgência. Eu tô com a dor de cabeça, eu quero tirar ela imediato, né? Tu não tem... Mas você consegue tirar. Sim, fitoterápico. mas não tem problema para dormir. É até questão cultural, né, o Bruno? Porque é o seguinte, já tô com dor de cabeça, que primeiro eu me automedico, né? Que a nossa cultura é essa. Segundo, não você passou... não resolve o problema da dor de cabeça, né? Não. Só engana ela. Engana ela. Não resolveu, eu procuro um especialista. Não resolveu, aí eu vou para medicina alternativa. A gente faz o caminho né? totalmente inverso. Errado. Totalmente inverso, né? Lamentável, né? Eu só vou pedir licença para nós fazer uma pausa aqui. Nós vamos bater um papo rapidinho aqui com o Dr. Peterson, né, que ele tem compromisso, né? Já na sequência, a gente aproveita aqui para valorizar um pouquinho quem paga a nossa conta, né? Mas antes eu só quero botar no circuito aqui o
o presidente, o Alan Lopes. Do Flamengo. Bom dia, presidente, como é que tá? Bom dia, Alcir, bom dia, Israel. Bom Pode dia. chegar um pouquinho mais para cá, Opa, a coisa tá fora aí do aqui, coisa da agora sim. câmera. Isso. Estão me vendo aqui, né? O pessoal tá assistindo. Então lá, bom dia, Alcir, bom dia, Israel, bom dia, vereador Michel, bom dia, Peterson, doutor Tainá, Bruno. Eu estava aqui ouvindo, né? Já desde cedo ouvindo no rádio e depois aqui presente e aprendendo, né? Porque eu acho que a gente, a cada situação que aparece, né, no dia a dia, falando agora, né, como legislador, a gente tem que discutir, aprender, estar aberto, né, a entender, né, saber que a gente tem muita coisa ainda a evoluir, né, e que a gente tem muita responsabilidade em cima disso também. Então, o tema ele é extremamente importante. O fato da gente estar aqui numa mesa, né, num canal de comunicação aberto, discutindo o tema, ele já quebra várias barreiras. Isso é muito importante, Alcir, o que está sendo feito aqui. E aí, óbvio, com conhecimento, né, de pessoas capacitadas, a gente engrandece, né, o bate-papo, sem dúvida nenhuma, e começa, né, a colocar, né, a discussão na mesa das famílias, das pessoas. Porque muitas pessoas que talvez estejam ouvindo hoje o programa vão chegar talvez em casa no almoço, hoje à noite, e vão falar com a família sobre o assunto. E isso é muito importante, porque a gente levar o debate para dentro das casas, onde as pessoas, onde a população em geral vai falar sobre o tema, eu acho que a gente precisa partir daí para evoluir como sociedade em todos os assuntos. Então esse é mais um, e eu acho isso muito importante. Então, nós como legisladores temos uma função, depois até vou falar na questão do projeto em si, né? Que é para a gente entrar em alguns detalhes do projeto, porque aqui acredito que a gente até separa em dois assuntos. Um é a gente entender, compreender a importância de um medicamento, né? E a gente falar sobre como o Braço Norte pode evoluir com isso, como a gente já tem um centro terapêutico integrado, que o Alcir está aqui, conhece muito bem, como a gente é referência, né, com o CESP, onde a gente já tem, né, a medicina alternativa, nós temos tratamentos importantes, alternativos já ocorrendo em Braço do Norte, então nós somos exemplos já em algumas questões, nós podemos ser exemplo em mais uma. Então, eu acho que a gente pode separar a importância do assunto, né, a gente e agora a palavra ficou agora. Me ajuda, Alcir, fala a palavra para mim acertar. Fala a palavra. Agora fala para mim acertar. Fala para mim acertar. Sacanagem, rapaz. Então a gente vai quebrar o preconceito desse assunto, né? Isso é muito importante. Isso, só para contribuir, que através do CESP, inclusive, nós tivemos uma reunião, porque eu faço parte da AVA, né, que é a entidade mantenedora da casa. Tivemos uma reunião com o Fernando Weber, né, da Weber Unisul, né, e vai criar um projeto, na verdade, para levar para a universidade, como é que, da Unisul hoje, como é que é a... AMA. A AMA, né, que o Weber faz parte do conselho, né, da AMA, porque tem um projeto para um horto medicinal. Né? E aí o que acontece? Nós tivemos, eu, a Cris e o Cid, uma reunião com o Fernando Weber dias atrás, e vamos ter mais uma reunião para criar esse projeto, depois levar para a AMA, com aprovação, para criar esse horto medicinal. Inclusive a nossa intenção é lá naquele espaço da Unisul, ali na represa. Né? E aí, claro que criando o horto, daqui a pouco a gente pode estar introduzindo amanhã depois a questão no laboratório e por aí fora. Imagina a grandiosidade que isso pode se tornar, esse pontapé inicial aí, através do projeto, daqui a pouco vai passar pelo legislativo, vai ser sancionado pelo prefeito, né? Vamos torcer para que tudo ocorra. A grandiosidade que nós vamos ter daqui 1, 2, 3, daqui 10 anos na nossa região. Imagina, eu estou imaginando isso. Aqui também. Agora, recentemente teve a Conferência Municipal de Saúde Mental e um dos eixos ali, até eu dei um print aqui, no eixo 2, na proposta 4, era a promoção, né, de política pública e incentivo a medicamentos à base do CBD. Então, assim, já estamos avançando, né? É uma tendência, né, e o projeto vem para isso, né? Mas continuo o raciocínio ali, vereador, presidente. Não, até para citar nesse ponto, né, como a gente tem, né, que quebrar, né, esses bloqueios, eu acho que isso aqui é fundamental, o que a gente está fazendo hoje aqui para isso acontecer. E aí a gente avançar para um projeto de lei e uma lei municipal, é importante a gente ter os cuidados, né, legislativo, agora falando como legislador, né, a gente ter todos os cuidados para que a gente consiga, né, avançar e aprovar algo
que na prática funcione. Né? Falei isso em off aqui com o vereador Michel. A gente precisa avançar num ponto onde na prática as coisas vão funcionar. Então isso tem que ser uma construção também com o executivo, uma construção com as classes, né, que vão participar disso lá na frente. Então, rapidamente, até para a gente não se estender nesse ponto, mas aqui o projeto ele estabelece alguns critérios no artigo 2º. E dentro do nosso município, qualquer medicamento, quem estabelece critérios é o Conselho Municipal de Saúde ou a Comissão Farmacêutica e Terapêutica. Então, assim, o projeto estabelecendo critérios, ele vai estar ultrapassando uma barreira que eu acho que é importante a gente respeitar, que é ouvir o Conselho Municipal de Saúde, ouvir a Comissão Farmacêutica e Terapêutica, para a partir dali criar os critérios. Então, assim, a gente pode criar uma lei onde o município fica, né, obrigado a disponibilizar a partir dos critérios criados por ele. Porque aí nós não avançamos uma barreira. Então esse é um ponto onde no projeto, até já coloquei para o Michel aqui, eu acho que a gente precisa discutir nesses pontos. Então assim, a essência do projeto ela é fundamental. Agora a questão, né, legislativa, que é onde a gente vai atuar, é onde alguns pontos a gente vai, acredito, precisar adequar. E eu até ouvi anteriormente, o Michel mesmo falou sobre isso. Né? O vereador Michel, que é autor do projeto, falou que ele entende que tem que ser feito algumas emendas, ou o próprio executivo pode fazer. E esse é um ponto que eu acho importante. Porque nós temos um Conselho Municipal de Saúde, temos uma comissão farmacêutica e terapêutica para tratar exatamente dos critérios de todos os medicamentos fornecidos pelo município. Então isso vai ser importante a gente fazer, né, esse debate junto com essas classes. Então é um ponto do projeto onde eu acho importante a gente colocar e eu acho necessário, por exemplo, uma alteração. Então, como eu disse, a essência do projeto ela é importante, estamos aqui para isso, para vencer essas barreiras. Mas o projeto em si, a letra fria da lei, a gente precisa estabelecer alguns pontos que eu acho que são necessários. Nesse assunto, né, nessa questão legislação, isso é que é importante. Por isso que eu sempre friso lá na Câmara, que nenhum projeto é tão bom que não possa ser melhorado. Né? Por isso que essas questões de pedir vista, né, quando as pessoas, pediu vista é porque está para atrasar o projeto. Não, não é necessariamente isso. É porque realmente tu queres contribuir, às vezes o teu raciocínio é diferente do outro, né, o teu pensamento, a tua vivência, tu escuta outros profissionais, tu escuta o outro lado, então a construção de um projeto ela tem que ser coletiva. Por isso que é importante o pedido de vista, né? Por isso que eu tenho batido muito nessa questão dos projetos acelerados, um projeto voltado em uma semana, né? Que deve ter essa construção, deve ter um prazo, um período de cura dentro da Câmara, para que mais ideias, mais pessoas contribuam com ele, para que ele realmente saia da Câmara redondo, vá para o Executivo, seja aprovado e daí sim vá para a prateleira e funcione. Então essa sempre foi a nossa grande preocupação. Então eu quero que todos os vereadores se envolvam, eu quero que o Executivo se envolva, que a sociedade se envolva, mais classe se envolva para que o projeto realmente surta efeito. Né? Sim, o que tem que acontecer nesse momento, e está acontecendo, vereador, aquilo que Dale Carnegie diz. Não importa se a ideia é minha ou tua. O importante é que aconteça aquilo que tem que acontecer. O benefício é para o cidadão lá na ponta que precisa. Exatamente. Não interessa quem é o pai da criança. O importante é o benefício que nós vamos ter. Outro dia eu comentava na rádio. Eu imagino se esse projeto tomando corpo, daqui a pouco com o Horto e com outras situações, como é que nós vamos estar daqui 5, daqui 10 anos? É isso aí. Que benefício que a nossa população vai ter? Quer dizer, igual o trabalho que o vereador falou do CESP. Tem gente que não conhece o CESP. O trabalho que o CESP faz em Braço do Norte, a questão das terapias alternativas que tem, o benefício, pessoas que passam pela casa durante um mês, durante um ano, cara, são inúmeras pessoas. Quando tu ouve o Dr. Rafael falando de uma mãe que tem um filho que dá 20 convulsões diárias e a partir do uso da medicação, acertada a medicação, ela vai ocorrer uma a cada 3, 4 meses, então, né, tu vê que não precisa falar mais nada. Então a construção do projeto é para isso, para que ele saia redondo e que lá na ponta essa mãe consiga com facilidade ter acesso ao medicamento. Então são essas questões que é importante sim a discussão dentro da Câmara, mais vereadores se envolvam, que o Executivo se envolva, porque realmente é ele que vai disponibilizar um medicamento, é ele que vai comprar, é ele que vai estar fazendo a política pública interna da Secretaria de Saúde. Então, sem sombra de dúvidas, eu quero que seja discutido, que seja aprovado e que realmente faça efeito e funcione, né? Até um ponto importante, por exemplo, né, que o Conselho Municipal de Saúde é quem determina a questão da previsão orçamentária para o ano seguinte na compra de medicamento. Então, por exemplo, para o ano de 2022, esse medicamento ele não entrou na previsão orçamentária. Ela pode ser alterada, sim, mas quem define o quanto vai ser destinado, por exemplo, para a compra de um medicamento é o Conselho Municipal de Saúde, que se baseia, obviamente, no consumo da população, que é entregue pela farmácia pública. Então, é por isso que eu estou dizendo de alguns critérios, e aqui eu ouvi a doutora Tainá e o Bruno falar da preocupação, né, de estabelecer critérios, que obviamente não é
qualquer comorbidade que vai gerar o uso, mas ele pode ser, sim, dentro de critérios utilizados. Então, acho que esse ponto, né, como eu disse, nós como legisladores temos que ter essa preocupação e é isso que a gente coloca, mas eu não tenho dúvidas, né, de que o projeto sendo bem trabalhado, em conjunto, né, com o executivo, com as classes a serem discutidas, com todos os vereadores, o vereador Michel ele teve uma visão extremamente importante de colocar, né, dar luz a essa discussão. Porque talvez se ele não tivesse colocado, talvez a gente não estaria nem aqui conversando sobre isso. Então é importante a gente estar aqui falando, mas como foi colocado, a gente está disposto também a discutir, a entender que a visão do outro pode ser importante para a gente construir um projeto viável na prática. Posso fazer uma intervenção? É legal a gente perceber que a gente está vivendo um momento muito único, né? Porque a gente está discutindo isso justamente pelo que o Bruno trouxe, porque ainda é ilegal na maioria dos aspectos, né? no Brasil. E é uma questão de tempo, né? Em 2014 começaram a surgir essas demandas a partir das pessoas, não foi através da ciência, né? Não foi através dos médicos trazendo como uma coisa boa para tratar isso e aquilo. Foram as pessoas que fizeram pressão, a sociedade que fez pressão sobre a legislação, né? Para que isso pudesse ser acessível, né? E Braço do Norte está tendo uma oportunidade muito única, né, de ser pioneira nisso, né? Se daqui a 1, 2, 3 anos, na velocidade que as coisas andam em relação a esse assunto, a maioria dos outros municípios também já vai estar com isso aprovado, seja hoje, seja amanhã. É uma questão de tempo, eu vejo, porque está realmente, a cada mês, surgem novas legislações e novos municípios, os estados, né, estão discutindo muito sobre o assunto, e é realmente uma questão de tempo. Essa questão que a doutora colocou, ela só não avançou ainda mais porque existem essas divisões internas com relação à cannabis, né? Então, se fosse separar apenas a cannabis medicinal, ela já teria avançado. Já estaria muito mais à frente já. Agora, quando ela começa só uma a observação, sim, na verdade, a 399 de 2015, a PL, ela justamente trata isso. Né? Ela está trazendo a cannabis medicinal separada para ser tratada separada. Então, e aí o que acontece? Esse 399 que está sendo votado, ela tem alguns parlamentares que estão querendo colocar emendas dentro do projeto para levar para a alimentação, para a área de cosmético, e aí é que começa as divisões, né, as correntes de pensamento. Se ela caminhasse separada, sem emendas, apenas na área medicinal, ela já teria avançado. Só que com essa questão de tentar introduzir dentro do projeto outras atividades que daí precisam um debate ainda maior, e aí existe essa questão de preconceito, aí começa a travar o projeto. Mas nós aqui hoje falamos da área medicinal, que é essa questão, né, nossa, que é o que está dentro das nossas possibilidades perante a lei, e é, na minha opinião, hoje a questão mais importante e com mais urgência possível. Né? Já usou a cannabis para o bruxismo? Nunca O Bruno, fala no microfone, porque o ouvinte, às vezes o ouvinte ele não pegou a eu pergunta. estou questionando o profissional da odontologia se ele já recomendou a cannabis para controle do bruxismo. Isso. Que é bem Pra quem não comum. sabe, é aquela pessoa que fica Que mordendo range, os dentes, você né? acorda de manhã com bastante dor, bastante Desgastes ranger, nos desgaste, dentes. rachadura de esmalte. Isso. Nunca mediquei, encaminhei nenhum paciente para medicação cannabis. E uma coisa assim, que não é que eu sou contra, mas para todos os artigos que eu estudo e todo o meu estudo, eu não acho legal a base terapêutica, por exemplo, que tem dentista que trata o bruxismo com toxina botulínica. Ah, vai melhorar? Vai. Mas acaba que o paciente tem que aplicar tanto que vai chegar uma hora que ele não vai fazer mais efeito a toxina, que é a famosa vacina, que o paciente acaba ficando vacinado. Então, hoje em dia, os meus pacientes, eu acabo que trato ele com placas, que é odontologia. Mecanicamente, né? Isso. Que aí a gente consegue trazer um conforto e não cria o desgaste do dente. Aí, desgaste Mas é a placa, no caso. Com a questão muscular ainda afetada, né? Tem a pressão, ele consegue rangir os dentes, mas não tem mais a dor na musculatura e nem o desgaste dos dentes, porque daí eu levo a mordida dele, eu faço um aumento que a gente chama da DVO, que é a dimensão vertical de oclusão, onde eu tiro a dor muscular. Mas
ali o ringir dos dentes continua. Aí a doutora aqui prescreve. Explica pro dentista como é que funciona a musculatura. Aí agora já vai ter mais uma para prescrever. Ai, doutor Pedro. É muito comum, eu atendo muito pessoas com quadros de enxaqueca, cervicalgias, que estão muito, que podem estar associadas ao bruxismo de vigília, principalmente, né? E para alguns casos, sim, para alguns casos eu prescrevo não necessariamente o canabidiol, né? Mas algumas variações do óleo de cannabis pode ter resposta. Principalmente porque o bruxismo de vigília, ele é durante o dia e o paciente não tem como usar a placa que a gente faz, porque ele está no dia a dia trabalhando, ela incomoda no conversar, é visível, o paciente não quer usar durante o dia. Então a placa funciona muito bem para o bruxismo noturno, mas realmente para o vigília, infelizmente o paciente que tem que ficar, não posso ficar mordendo, ele tem que criar esse aspecto psicológico. Né? Tá certo. Doutor Peterson, nosso muito obrigado e fique conosco no café aí para acompanhar o bate-papo. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, doutor Peterson, da Oral Unique, na Teodoro Bernardo Schlickman, ao lado do cartório em Braço do Norte. Alcir. Bacana, você me tem licenciar, compromisso, né? Eu peço licença aos senhores e às senhoras aí que eu preciso me licenciar. Um abraço a todos. Bom programa. Tá certo, então. Nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui, né? Estamos falando sobre o projeto de lei que está tramitando nas comissões aqui no nosso município, né? Sobre a desmistificação do óleo de cannabis, né? Para a gente trazer um pouco mais de luz sobre este assunto aqui no nosso município, né? Estão conosco o presidente do legislativo, né? O vereador Alan Lopes Prudêncio, o vereador Michel Sombrio, que é o autor do projeto, né? Também a doutora Tainá e o Bruno e as demais pessoas participando conosco também. Nós vamos dar continuidade. O Michel, você está falando a questão daqui a pouco o projeto ele pode sofrer algumas alterações até no próprio executivo, né? Vamos retomar um pouquinho aí. Né? Porque o projeto, quando ele adentrou na casa, a princípio houve uma certa resistência, inclusive ouvi um burbulho de alguns vereadores, tá louco, isso não, aquela coisa, mas quando começaram a tomar pé da situação, como se diz, né, conhecer um pouquinho mais, teve vereador que já mudou de opinião rapidamente, né, e bacana quando você, assim, o executivo daqui a pouco vai chegar lá, percebeu que dá para fazer alguma alteração, sem problema nenhum. Sim. Né? Ô, Cir, a construção ela é coletiva, né? O projeto não é para o Michel, não é para o Alan, não é para o executivo, não é para o Alcir, é para todos. É para a população que realmente precisa, né? Então, se o executivo que vai fazer a compra, que vai destinar, se tem as equipes de saúde, né? O médico prescrevendo, o paciente vai lá buscar uma medicação. É ele que vai fazer toda essa logística, essa compra. Nada mais justo do que conversar com o executivo, né? A gente pode mandar o projeto, aprovar o projeto assim, vai lá para o executivo, ele pode vetar alguns itens, né? Sim. A gente aprecia os vetos lá na Câmara. Então, mas essa construção, a gente tem feito muito isso nas comissões, a gente tem realmente debatido os projetos nas comissões. Muitas pessoas às vezes falam, mas a Câmara está muito parada, né? Não tem discussão, mas é realmente porque a gente discute nas comissões. Todos os projetos a gente discute muito nas comissões. Isso acontece. O fecha está acontecendo nos bastidores. Está acontecendo nos bastidores. Às vezes, para a população ver melhor o trabalho do vereador, isso é ruim, porque a gente não transmite a sessão das comissões, né? Não grava, não divulga. Então, para a população enxergar o trabalho do vereador, o que ele está fazendo lá dentro da Casa Legislativa, isso é ruim. Mas, para os projetos, está sendo melhor. Porque a gente ganha tempo e ganha mais tempo de discussão. Faz isso que a gente está fazendo agora, né? Trazer pessoas de fora, profissionais, conversando com o executivo, com outros vereadores, com a sociedade, enfim, tu cria um corpo para melhorar o projeto. Então, lógico, não existe ego e vaidade, Alcir, em querer aprovar um projeto como ele veio, como nós propomos ele ali. Por quê? Esse projeto ele vem sofrendo alterações de município para município, né? É um projeto que nasceu em alguma cidade no Brasil, e aí tu vai copiando e vai alterando de acordo com a necessidade, de acordo com a realidade de cada cidade, e naturalmente em Braço do Norte ele pode sofrer alterações, desde que seja unicamente e exclusivamente para melhorar o projeto, para que realmente ele funcione. A nossa preocupação lá dentro da Câmara, e falo por mim agora, e eu tenho visto esse sentimento também de todos os vereadores, é que os projetos saiam de lá e realmente funcionem lá na ponta. Né? Esses projetos de construção de política pública, né? Essas questões que nós estamos colocando lá na Câmara de Vereadores, é que realmente funcione.
Não estamos ali para, pelo menos eu não estou ali para fazer número, para chegar lá no final do mandato e fazer uma prestação de contas para a população de que eu fiz 20 projetos, 10 indicações. Não, eu quero que realmente um projeto, mas que realmente eu possa olhar para trás e dizer, olha, aquele projeto que a gente aprovou, que a gente discutiu, que a gente conversou, que a gente dialogou, está funcionando. Tem pessoas utilizando porque nós trabalhamos lá na Câmara para aprovar. Então, essa questão de discussão, de melhoria, cara, a minha visão de vida é diferente da do Alan. Às vezes vai ter situações ali dentro do projeto que ele vai trazer, que ele ouviu de outro profissional, entendeu? Que vai contribuir para o projeto. Exato. Ou tem uma situação que está ali no projeto que nós trouxemos, que, olha, Michel, essa situação aqui, ó, não vai dar certo, é melhor fazer dessa forma. Porra, eu vou ser contrário só porque eu sou o autor do projeto. Não, jamais vou fazer isso. E assim como tem outros projetos lá na Câmara que vem do Executivo que a gente faz emenda. Cito aqui, projeto do Refis, né, era em 12 parcelas, fui lá, sentei com o prefeito, alteramos para 18. Então, são visões diferentes de conversas com outras pessoas que tu vai melhorando cada projeto que passa pela casa. E não vai ser diferente nesse. Estávamos falando agora sobre o projeto do Bolsa Atleta e o presidente, que o Executivo mandou um projeto do Bolsa Atleta lá para a Câmara. Eu falei, eu quero fazer algumas emendas no projeto. Porque eu conversei com outros profissionais, com alguns atletas, que entenderam que ali poderia ter alguma modificação. Então, quando é para melhorar, imagina, o diálogo está aberto e é para isso. Essa construção é coletiva para beneficiar a população. Vou fazer uma Bacana. observação O Bruno aqui. quer contribuir. Eu fazer uma observação em cima do que o senhor falou e em cima do projeto. Parabenizar mais uma vez o projeto do vereador. No texto do projeto, ele já abre a possibilidade para o gestor público buscar o recurso, inclusive da iniciativa privada. No próprio texto do projeto, no final, na conclusão, ele abre esse leque. Então, a questão do dinheiro, porque não tem dinheiro para comprar o remédio. Aspas, vai comprar de qualquer jeito. Que hoje eu entro na justiça e a nossa Constituição permite a obrigatoriedade do fornecimento da medicação para o paciente. Então, se o paciente quiser, ele vai ter. Independente de quem vai pagar, se é o Estado, federal ou municipal, não interessa. É direito à saúde, é direito de todos, está na Constituição. É indiscutível isso. Agora, o recurso para implantar um projeto, o próprio projeto já diz de onde vem. Ele diz que ele tem parceria com a associação, ele diz que ele tem parceria com a iniciativa privada, ele diz que ele pode buscar recurso estadual, federal e municipal. Então, assim, a captação de recurso, o próprio projeto já libera isso. E ninguém parou para pensar que a gente está numa cidade pioneira. Hoje, na Universidade do Kansas, se você pesquisar ali, depois eu mando o link para você, está se usando a massa feita com subproduto da cannabis como volumoso para suinocultura e para bovino. O leite de cannabis, que é o leite do cânhamo, ele é muito comum como substituição para intolerância à lactose e usado na indústria de alimentos. Então, olha só o que a gente está falando. A gente está falando de Braço do Norte, já produz suíno, já tem o histórico do leite e já tem o histórico da agricultura. Então, para Braço do Norte, se amanhã ou depois vier uma associação vier produzir, a gente já tem gabarito do fumo, tem histórico, né, e tem recurso humano necessário para produzir. A gente tem os maiores distribuidores do Sul, estão aqui. Você tem 2 distribuidores de medicamento, a GAN, que é gigante, e tem agora a concorrente deles lá, que está ali, que é da parente lá, acho até meio ligada. Você também está ali, tem o pessoal da Xambala, que é uma empresa da região, que são empresas fortes. Então, assim, essas empresas têm interesse em fomentar um projeto desse, porque o futuro é isso chegar na farmácia, o futuro é isso crescer. Sim. Quantas universidades têm aquele espaço ocioso ali, em frente à doação do seu E10, aquele hospital que nunca saiu do papel? Você tem um espaço gigante ali que pode ser convertido num hospital universitário. Sim. Inclusive um hospital de nível secundário e terciário, porque ele vai ter um anel viário ali, eu posso ter um helicóptero, eu vou pegar todos os municípios da Morel, vou ter condições de absorver qualquer acidente na 370, na 390, Grão-Pará, toda aquela região eu posso absorver. Inclusive eu posso trazer daqui a pouco a iniciativa privada, existem N empresas que estão tentando entrar no Brasil, e eles financiarem a construção daquele hospital ali, ou financiarem um hospital escola. Então, assim, esse projeto, ele abre o leque para que esse recurso que o senhor questionou seja captado. Eu vou captar da onde? Eu tenho que captar de algum lugar, mas eu preciso que a lei aconteça para poder captar. Sim, não adianta eu ter um monte de gente querendo vir para Braço do Norte, querendo investir. Ele é muito amplo, ele abre muito, né? Ele a vantagem abre, é essa. É uma discussão. Não, isso é vantagem. É uma discussão. Sim, ele abre. Até a própria doutora Tainá falou, é uma questão de tempo.
né? Nós estamos discutindo aqui o que já vem sendo discutido em outros municípios, também a nível federal, e é uma questão de tempo. A gente está sendo pioneiro, e aí, só para finalizar a fala, e uma questão aqui, fazer justiça também, o Bruno falou no nome do seu Edésio, ali. E nós fomos lá visitar ele. Isso, tivemos lá tomando um Porque café. quando a gente começa a conversar com algumas pessoas sobre o assunto, né, e todo mundo falava do caso do seu Edésio, né, que é um case com relação à utilização da medicação, e fomos lá tomar um café com ele e começou a falar, eu fiz uma pergunta para ele sobre a questão. Aí a gente entrou também no assunto político, eu fiz uma pergunta para ele sobre a vivência dele, né, toda a vivência dele na questão política e da cidade, se valeu a pena, assim, como cidadão, se valeu a pena toda a dispensa de energia que ele teve na sua vida destinada à questão política. E aí ele começou a falar, né, a questão da suinocultura, introduzir a suinocultura aqui, a raça que ele trouxe para cá, trazer um casal importado lá dos Estados Unidos. Então, começa, né, foi lá buscar o gado Jersey. Então, a mudança que ele trouxe aqui para a nossa região com relação à agricultura, e eu perguntei para ele se teria valido a pena. Ele falou, financeiramente não. Eu poderia ter focado essa energia toda no meu negócio, toda na minha família, mas dispensou a energia, um pouco da energia dele na questão política. Mas, pessoalmente, né, como cidadão, vale muito a pena. E ele falou isso aí, o que vocês estão fazendo vai ajudar muita gente. Lá na frente vai ser isso que vai compensar a vida pública de vocês. Então eu quero agradecer a ele aqui por ter aberto a nossa mente com relação à medicação e também mandar um abraço para ele lá, que eu sei que ele está ouvindo. A Bia, que mandou o cavaquinho na semana passada. A Judite. E é um case que ele defende e fala abertamente sobre isso, né? Então, isso também auxiliou muito. E foi por essas pessoas e outras, e profissionais, e vereadores, e executivo, que a gente está conseguindo ampliar o eco, como tu sempre vem falando, e também melhorar o projeto. Então, para finalizar a nossa fala, ali, Alcir, quando tu falou a questão da resistência, quando o assunto chegou, quando tu colocou o assunto para o Michel, eu também tive resistência. Município pequeno, conservador, é um assunto que está sendo discutido e não avança no Brasil, está indo, né, a passo de tartaruga. Eu vou levantar essa bola aqui em Braço do Norte, politicamente, se eu não preciso, minha família não precisa. E aí tu começa a conversar com as pessoas, olha, o projeto não é para ti, não é para o Michel, não é só o que eu gosto. Se fosse assim, eu ia falar só sobre empreendedorismo, bicicleta e bike, que é o que eu gosto. Não, é um projeto para todos, é um projeto coletivo, é para melhorar a saúde pública. Então, tu começa a vida pública, o mandato começa a fazer mais sentido, né, quando tu começa a fazer isso. A deixar um pouco o ego, a vaidade de lado, né, não é para ti, não é o que tu queres, não é do jeito que tu queres, é construção coletiva, é entender o outro lado, é ouvir mais pessoas. E é isso. Então, a resistência foi diminuindo com isso, com o diálogo com o Ala, contigo, com a doutora Tainá, com o Ramon, com o doutor Edésio, com o seu Edésio, com médicos, com a sociedade em geral, né? Eu acho que é o Mário Portela que ele fala, né? Eu gostaria de ficar, quando a morte chegar, né? Você só tem um jeito de ficar. Na lembrança das pessoas, num cheiro, num ato, em algo que você fez. Então, é o que o seu Edésio e outras pessoas, que vocês estão fazendo agora como vereadores, que o prefeito vai estar fazendo, vocês na medicina. Sim, porque só tem um jeito de ficar, né? Vai ficar dessa forma, porque de outra forma a gente não tem como. Gente, o nosso bate-papo está quase chegando ao final, né? E a gente podia ficar a manhã inteira aqui, né? Que o assunto não esgota, é um assunto muito bacana e eu sou suspeito, assim, né? Porque eu fiquei muito apaixonado pelo assunto, né? Depois que eu conheci o Dr. Paulo Bittencourt, juntamente com o Bruno, nós ficamos lá, cheguei na casa do seu Edésio, era 11 da manhã, saí de lá quase 5 da tarde. Então tivemos uma tarde muito agradável, muita informação, e eu comecei a ter um olhar diferente, né? Porque eu sempre digo, depende do lado da estrada que você está, né? Então eu olhava o óleo de cannabis ou a dita maconha, vamos falar no sentido, né, de um lado da estrada. Quando eu cruzei a estrada, passei para o outro lado, eu comecei a perceber que, os benefícios, a diferença que faz. Então eu comprei a ideia, né, e passei a ser um defensor, né, da ideia, do projeto e por aí fora. O vereador, quer contribuir? Não, só dentro disso tudo que está sendo colocado, né, eu acredito que a gente, como pessoa e como sociedade, é melhor a gente evoluir pelo conhecimento do que pela necessidade, né? Então, quando a gente consegue trabalhar o conhecimento e isso chegar nas pessoas, e isso não surgir apenas por uma necessidade, isso surgiu por uma necessidade. Sim.
mas que isso não precisa se espalhar por uma necessidade, sim pelo conhecimento. Acho que isso pode ser fundamental para a gente evoluir. Então, como eu disse, o tema ele é extremamente importante. A gente trazer isso aqui, acredito que foi um programa e uma manhã extremamente importante para quem acompanhou, para quem vai acompanhar, para quem vai debater. Como eu disse, isso pode ser um assunto que vá nesse final de semana participar da roda do almoço de domingo da família. Talvez a família vai debater sobre esse assunto. Eu acho que isso é muito bacana, a gente vencer essas etapas. E acredito que é isso que a gente está fazendo e é uma política pública que, sem dúvida nenhuma, vai contribuir para o desenvolvimento das pessoas, do ser humano. Então, isso também é importante a gente pensar diretamente. Vou dar um exemplo. Se o projeto aqui for aprovado, né, dentro das suas regras, dos seus regramentos, e a gente ajudar ou salvar uma pessoa, o projeto valeu a pena. Já valeu a pena, com certeza. Né? Então, é isso que o vereador Michel colocou. A gente, muitas vezes, faz algo não para si próprio, não para quem a gente conhece. Talvez a gente vai ajudar uma pessoa que não sabe nem quem é, talvez isso seja daqui 10 anos. Se ajudar uma mãe a não ver o filho ter convulsão todos os dias, já valeu a pena. Não precisa mais nada do que isso, né? Então, acho que é nosso papel, né, também dentro do poder público. Né? Acho que são as heranças que a gente deixa. Então, acho que isso é muito importante. Então, fico feliz de poder participar de uma discussão como essa e de poder, né, a Câmara de Vereadores participar de algo tão importante. Nós temos algumas participações, a Terezinha, ela mandou um áudio, não sei nem rodar o áudio, né? O Tizone escreveu para nós aqui, mas assim, ela está falando, brincando, assim, me presentei com óleo porque eu não consigo comprar, né? Tem outra aqui, bom dia, Alcir, bom dia a todos, muito interessante essas explicações, estamos acompanhando o programa, várias dessas doenças estamos enfrentando aqui em casa, mãe com Parkinson, depressão, dores fortes, Vani e Reni, né? Então, tá aí, ó, seria um... Sim, vamos liberar lá. Sim, tranquilaço, vamos lá. Tem aqui, bom dia, Alcir. A esposa tem polimialgia reumática. Este óleo resolve? Depois a doutora pode responder, né? Para o nosso amigo Catista DC Jardinagem. Né? Também tem aqui, deixa-me ver, esse remédio funciona para ácido úrico, a chamada gota. O Marcos Boing está perguntando. Tem um áudio do seu João da Canoa, tem aqui, deixa eu ver, também tem um áudio que o Bruno encaminhou lá para nossa central ali. Pode liberar o áudio que o Bruno encaminhou, como é que é o nome do paciente? Ademar. O Ademar, né? Tem um áudio do Ademar e o áudio do João da Canoa. Pode liberar os dois na sequência aí, Tizone. Bom dia, Bruno, bom dia a todos que vão ouvir esse áudio. Vou relatar o que aconteceu comigo. Eu sofri um acidente, lesionei a minha L2 medular e faz 3 anos e 8 meses. De lá para cá tenho uma dor neuropática, não consigo andar, né? E ainda tenho essa dor que incomoda 24 horas por dia. E tomo muito remédio, tomo 6 gabapentina de 300 mg por dia, já cheguei a tomar 6 tramadol num dia. E muito dipirona. Mas o ano passado eu estava numa reunião na Associação Vida Ativa e uma pessoa me indicou o Bruno. Através dessa pessoa eu consegui contactar o Bruno e conheci o cannabis. E de lá para cá a minha vida tem melhorado bastante. Não estou 100% sem dor, mas melhorou muito. A dor aliviou bastante. Quando eu tomo ali 2, 3 horinhas fico sem dor. E melhorou também meu sono, meu humor, melhorou muita coisa mesmo através do cannabis. Pesquisei bastante sobre esse cannabis, né? Até na Europa fomos ver isso, porque eu tenho uma irmã que mora lá e lá é vendido na loja. Ela foi lá para comprar para mim, aí como era muito alto o preço, aí o Bruno consegue para mim aqui muito mais barato, através das associações. E eu estou bem contente porque a vida que a gente leva é muito difícil. Aí indiquei para algumas pessoas, né? Também perguntei aqui na Unesc, que eu faço fisioterapia 3 vezes por semana na Unesc, e acupuntura. Aí na acupuntura a professora disse que passa para... Ela tem também, a mãe dela toma o cannabis e é muito bom. Então aí a gente fica contente porque sabe que não é um remédio, na verdade, é natural, e a gente evita de tomar muito dessa droga, né? Porque teve dias de eu tomar 6 tramadol, mas essa noite eu não tomei nenhum,
né? Não tomei nenhum desde segunda-feira, hoje é sexta, desde quarta-feira. Eu não tomo nenhum tramal, graças a Deus. E de vez em quando eu dou umas gotinhas daquele cannabis para dar uma segurada. Principalmente à noite eu durmo bastante quando eu tomo ele. Né? Já consegui 3 vidros, com o Bruno já conseguiu para mim 3 vidros. Então estou bem contente. Quero dizer para vocês que esse cannabis, eu pesquisei bastante para ver como é que funcionava, como é que era. Eu tenho uma irmã na Europa, liguei para ela, mandei a minha receita. Ela olhou lá na loja, lá vende em loja, assim, ela olhou na loja, aí só porque era muito caro, passava de R$1.000 daqui, né? Em euro lá passava de R$1.000 daqui, daí a gente optou por Bruno. O Bruno consegue para mim aqui nas associações muito mais em conta. Então estou bem contente. Quero deixar esse relato aqui, que graças ao cannabis e ao Bruno que está me auxiliando aí, estou bem contente. Tá bom? Um bom dia a todos. E obrigadão, Bruno. Um abraço. Antes de liberar do seu João, vamos deixar o Bruno quer contribuir. Esse paciente, ele é um cadeirante, né? Então, assim, só para você ter uma ideia, nível de custo, né? O que ele falou? Lá é vendido na farmácia, ou seja, a irmã dele foi com a receita e ia comprar na farmácia. Porque lá já é uma coisa regulamentada. Eu queria deixar aqui uma pulga atrás da orelha dos ouvintes, tá? Se você tiver uma criança de 10 anos com uma receita a senhora é médica, com uma receita de Rivotril, e ela for numa farmácia tentar comprar uma caixa de Rivotril, ela não consegue. Certo. Mas a mesma criança de 10 anos hoje, no Rio de Janeiro, em São Paulo, pega num fuzil e compra crack, compra maconha, entendeu? Então, o que a gente está falando é um projeto de lei com essa iniciativa do vereador Michel. O que ele faz? Ele regulamenta. Porque droga proibida é o Rivotril, que para comprar você precisa de receita, ser maior de idade, preencher o documento. É uma gabapentina, que é muito usada para cadeirante, extremamente cara, que o SUS não fornece, a gente tem que entrar na justiça para conseguir a gabapentina. Tá? Então, isso é importante, quem estiver ouvindo, tiver um remédio que não consegue, me procura. Eu tenho os meios legais para a gente obrigar o Estado a fornecer a saúde, que é constitucional o direito. Então, no momento que você regulamenta, que você faz a iniciativa que o vereador está tendo, se a gente levar essa iniciativa lá para Brasília, no momento que isso acontece, você tem regulamentação, você acaba com o tráfico. Acabou com o tráfico, você acaba com o crime, você acaba com um monte de avião da FAB carregando droga, helicóptero das famílias Neves da vida que cai com meia tonelada de cocaína e ninguém faz nada. Você está entendendo? Realmente quem ganha dinheiro com a droga hoje é o cara que está na casa dele, é o cara que está lá no ar-condicionado, é o cara que vai fazer política suja, entendeu? Então a gente precisa de gente assim, entendeu? Gente que realmente está olhando para a população, regulamentar a venda da medicação para acabar com essa porcaria desse tráfico, entendeu? Acabar com um monte de gente morrendo e dando vida, né? Dando oportunidade. E outra, gerando economia. Porque um projeto desse vai trazer dinheiro para a gente. A doutora aqui, eu passo para ela. Doutora, eu contribuo, depois a gente volta lá para o estúdio. Doutora, pode ficar à vontade. Esse é um caso bem emblemático, assim, né, do que a gente vê no dia a dia, no consultório mesmo, né? Doenças como a polimialgia, as próprias dores, né, que em algum ponto da artrite reumatoide, por exemplo, ficam realmente muito intensas, incapacitantes. Quadros de agitação, tanto ligados a Alzheimer quanto a outras doenças, né, sequelas de AVC, de cinesia, rigidez, né, espasmos, né, da esclerose múltipla e outras doenças assim, né, relacionadas a dores intensas, elas podem sim se beneficiar do uso da cannabis, tanto associadas a outros medicamentos, como em algum momento a gente pode inclusive... Você prescreve? Fibromialgia, esqueci de falar. Você faz a prescrição? Nesses casos, com certeza, né? É claro, a pessoa chega me procurando, às vezes, para
querendo saber da cannabis, tem pessoas que chegam querendo resolver o problema. Certo. Né? A gente vai, na verdade, avaliar cada caso e entender, né, para cada situação o que a gente vai fazer. Né? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque eu já quero jogar combustível aqui na fogueira. Eu já quero aumentar o tamanho da chama, né? Porque é o seguinte, se você prescrever, nós já temos aqui 2 casos de pessoas falam assim, a gente queria usar tal e tem o caso da mãe com Alzheimer, o meu amigo Catista ali que falou dessa doença, como é que você falou? Poliomialgia. Então é o seguinte, então eu já vou passar o contato depois, se vocês me permitirem, né? Para quem entrar em contato com vocês, para tentar, e se quem não tiver grana, vamos correr atrás, vamos correr aí no estado, inclusive já passei o teu contato, Bruno, já tomei liberdade, passei para Zete, né, que é o Igor, que é aquela doença de pele, né, então, desde que nasceu, tem. Aí depois no final a gente vai deixar, mas pode, só desculpa interromper. Para contribuir um pouquinho com essa questão, né, do preconceito também que existe, é interessante falar, né, que a cannabis medicinal ela é diferente da cannabis de uso recreativo, né? A cannabis fumada, né, o fumo em si da maconha, ela contém, né, diversas substâncias que nem sempre a gente tem controle exato do que a pessoa está fumando e a quantidade, né, de cada substância que a pessoa está ingerindo e aspirando ali. E tem a própria questão da queima, né, da cannabis, que pode tanto reduzir alguns benefícios quanto prejudicar o organismo de algumas formas, né? E a cannabis medicinal, ela hoje no Brasil, ela é permitida de forma oral, né? Através dos óleos, que é isso que a gente tem falado bastante aqui. Teve uma pergunta de ictiose, né? Isso. Desse menino do Igor. Novamente, né? Para falar alguma coisa, isso. Só examinando, só conversando bastante, né? Para isso que serve a consulta, para a gente entender realmente o que está acontecendo. Mas a ictiose é um termo um pouco genérico, né? Que fala sobre ressecamento intenso de pele, que pode, enfim, chegar a níveis intensos, né? O Igor eu conheço desde que nasceu, ele é filho do Valdir, nosso parceiro, colega de trabalho aqui, né? Que eu digo que o Valdir é meu filho, ele tem 63 anos, eu tenho 52, eu adotei ele. Mas o Igor faz tratamento, tá? Imagina, eu uso um creme diariamente. Vocês viram as fotos ali com a situação que ele vive dia a dia. Imagina se não usasse um creme para dar uma amenizada, né? Aquilo que a doutora está falando. Não vai servir para todos os casos. Não vai servir para todos os casos, mas cada caso deve ser estudado individualmente. Sim. Não quer dizer que vai resolver o problema dele, mas pode haver uma chance. Por isso que é muito importante. Primeiro passo para quem quer saber sobre cannabis é buscar um profissional médico que prescreva. Ou seja, liga para o médico e fala assim, o senhor trabalha com cannabis medicinal? Trabalho. Então gostaria de agendar uma consulta. É o primeiro passo. Entendeu? Certo. E o fato da pessoa já ter testado diversas outras terapêuticas, né? A gente vai, claro, entender se existe algum nível de indicação para a pessoa e o fato dela ser refratária a outros medicamentos, isso nos abre a possibilidade, sim, de escolher uma formulação específica, né, para o caso e, sim, poder prescrever, né, os óleos de cannabis. Nós temos um ouvinte, o Camilão tá por telefone. Camilão, bom dia. Bom dia, eu queria falar com a doutora, hein? Pode ficar à vontade, tá ouvindo. Bom dia, doutora. Bom dia. Faz 18 anos que eu sofri um acidente, bati moto contra moto, eu quebrei a minha perna e arrebentou o tendão do braço direito. Meu acidente foi tudo do lado direito. E eu comecei a tomar um gabapentina de 50, depois passou para 300, depois foi para 600. Eu tomo 7 comprimidos meio-dia, 7 meio-dia, 7 de noite. E a dor não alivia-se uma dor assim, para a gente ficar normal. É direto doente. Tem dia que eu choro pior que criança, de tanta dor que sim. Um remédio bom que quero, já pedi para tirar o braço, para ver se alivia a dor, daí o médico disse para mim que se eu tirar o braço, um dia eu vou botar uma jaqueta por causa
com a manga pendurada. Então é melhor ficar com o braço que cobre certinho com a jaqueta. Eu queria saber um remédio bom mesmo para acabar com essa dor. É uma dor fantasma, que não tem nada quebrado e me dói demais. O que seria bom? Doutora. Oi, senhor Camilo, tá me ouvindo? Sim. Então, é um caso extremamente complexo, né? Dor fantasma, dor de membro fantasma, ela é um tipo de dor neuropática, né? Que é bastante difícil o tratamento e é importante, você já falou de alguns medicamentos que faz o uso, mas a gente precisa sentar, conversar, né? Entender um pouco melhor até onde que você já foi. Mas aqui a gente está falando da cannabis, né? E sim, é uma opção a gente pensar sobre a possibilidade do uso da cannabis, entre outras alternativas também, né? O senhor já deve ter consultado alguns colegas, mas existe essa possibilidade da gente tentar o uso do óleo, sim. Tá feito, Camilão. O meu médico é o Dr. Marquisoni. Ele disse lá para São Paulo existe um remédio chamado maconha. Ele é tipo uma pomadinha, assim, bota ele debaixo da língua e é o melhor remédio que existe. Por enquanto, até agora, não apareceu por aqui. Tá Que feito. legal. Camilão, obrigado. O tempo não nos permite mais, tá? Que tem bastante gente para participar também. Obrigado aí. Forte abraço. Aí depois, se quiser o contato da doutora, a gente passa para ti. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Dr. Marcos Ghisoni é um médico de referência, né? Um ótimo médico aqui na região e com certeza está em boas mãos. Se quiser discutir sobre o assunto, a gente está por aí. Vamos ouvir o áudio do João da Canoa, né? Que eu quero ver se dou conta de ao menos prestigiar o pessoal que está participando conosco aqui. Vamos liberar o áudio aí. Alcir, bom dia. Estou gostando de escutar esse papo aí sobre a cannabis. Eu estou com mal de Parkinson. Gostaria que perguntasse a essa médica ou esse médico aí, os dois, tanto faz, um ou outro. Eu estou tomando Prolopa. Eu estou tomando Prolopa 250. Né? Se esse comprimido eu continuar, eu estou tomando 5 por dia de 250. E, por enquanto, né? Eles estão aumentando a dose. E será que faz mal? Ou eu deveria, não sei, parar? Porque se tiver esse óleo de cannabis fosse bom, ou for bom, que eu creio que é bom, se eu podia trocar esse Prolopa de 250 por o óleo de cannabis. Será que ia fazer bem para mim? Era isso que eu queria pedir um esclarecimento. Doutora. Obrigado por atendido. Seu João. Bom dia, João. O Prolopa ainda é, né, a primeira opção para o tratamento do Parkinson e a gente pode associar, eu recebo alguns encaminhamentos, né, de colegas para a gente tentar reduzir tanto a questão da rigidez quanto dos tremores. Em associação, em alguns casos a gente consegue reduzir ou até tirar o Prolopa, mas não é a gente não inicia o óleo pensando na retirada, né? Quando a gente tem uma resposta muito positiva, a gente pode tentar evoluir nesse sentido. Para o termo que se usa, vai desmamando aos poucos depois? É possível, né? Até porque o Prolopa ele acaba tendo um tempo, né? E uma ação que tem limite de ação, né? O Buja, ele pede aqui o contato Bruno, depois eu vou passar, né? Eu gostaria de receber o contato aí para ter uma requisição, para trocar uma ideia, porque eu tomo codoína para poder dormir, pois tenho prótese de quadril e sinto muita dor. Também tem um áudio da Maria Luzia, pode liberar aí. Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos que se encontram em volta dessa mesa hoje da Rádio ACB. O programa hoje tá show, que eu tô me encaixando muito nessa palestra de hoje, né, do doutor aí, da doutora, né, porque a minha filha faz uso de corticoide. Para mim já, né, já vou falar para ela quando ela chegar.
ela tem asma. E eu estou passando por um processo também que eu tenho que fazer iodoterapia. Então, esse medicamento já iria ajudar a nós duas. Então, tá maravilhoso o programa hoje. Parabéns para todos da Rádio ACB que se encontram em volta dessa mesa hoje. Abençoada sexta-feira para todos. Obrigado, Maria Luzia, né? Também tem aqui, oi, eu queria dar o contato, a gente vai passar, eu tenho problema para dormir muito, né? Eu tomo isso à noite para dormir, queria me livrar disso, tá acabando com minha vida esses medicamentos. Maria Freitas, ela mandou aqui a amostra que ela toma toda noite para dormir, né? Uma mão cheia, né? A gente até às vezes brinca, né, Maria? Não precisa nem se alimentar, né? Porque só quantidade de comprimido aqui já tava. Vamos dar uma refeição, né? Lamentável, né? E É você triste. pode falar por experiência aqui que é uma noite mais agradável sem tanta droga, né? Com certeza, né? Acho que vamos caminhando aqui para fechar o nosso programa, né? Já 10 horas da manhã, né? Já passamos 1 hora, né? Bate-papo, né? Aqui o Bruno passar para a doutora, depois fazer o fechamento aqui com o vereador. Eu sei que você tinha alguma coisa na rede social que queria comentar também? Não? Tranquilo, então. Bruno, agradecer, obrigado por ter vindo aí, né? E obrigado, Alcir. Suas considerações, quer deixar mais algum recado, fica à vontade. Eu queria parabenizar os enfermeiros de Braço Norte, que está na Semana da Enfermagem. A gente não esquecer da gente dar uma catucada aqui, vamos ver se o pessoal vai pagar o piso nacional que foi votado, né? Certo. Que é uma vergonha, o salário de enfermeiro a nível nacional chega a ser cômico. E eu acho que eu deixo uma mensagem aqui para os residentes de Braço Norte, que vocês tiveram a iniciativa de um vereador, uma iniciativa pioneira, já é histórico esse pioneirismo da cidade. E, obviamente, seria uma desinteligência do Poder Executivo se ele não implantasse um projeto desse. Até tendo em vista, por ser um projeto amplo, ele permite essa captação de recursos de fora. Então, não há argumento válido para você falar, não vou fazer. Então, você vai beneficiar a população, você vai trazer recursos para a cidade, você vai trazer educação, porque aí você vai desenvolver pesquisa, vai desenvolver conhecimento aqui, vai trazer melhoria para o comércio local, porque, obviamente, isso vai trazer benefício econômico. E não fazer, eu não enxergo isso, né? Eu espero que isso aí vá passar, seja aprovado, e as pessoas que realmente tiverem a demanda, a necessidade, ou tiverem alguma patologia, tiver uma dúvida, isso serve, isso não serve, busca a doutora, busca um profissional. A doutora está aqui em Gravatal, aqui do lado. Sim. Aí, estamos aqui a... vir atender em Braço do Norte. Acho que Termas não dá 15 quilômetros aqui lá. Não dá. Não chega a 15 quilômetros. Rapidinho. Então, assim, busquem o vereador. Busquem o vereador, deem apoio a ele, porque ele precisa do apoio da população agora, mais do que nunca. Se você tem um parente com câncer, glaucoma, fibromialgia, qualquer que seja a patologia, se tem alguém brigando por saúde, gente, vamos abraçar esse cara e vamos botar ele lá, vamos dar apoio. A gente está falando, não é aquilo que a gente falou nisso, não é uma lei para um, é uma lei que vai beneficiar a população. Então, acho que é um momento hoje para a gente pensar nisso, entendeu? Um abraço aí para você. Obrigado, Bruno. Forte abraço. Doutora, pode quiser deixar o teu contato, Bruno, né? Pode ficar à vontade. Eu vou compartilhar depois ali com vocês. E vocês coloquem na mídia social de vocês, tudo que bem. Aí por ali então, é mais fácil. Tranquilo, beleza. Tem um perfil específico para tratar desse tema. Maravilha. Então obrigado. Doutora. Legal, Bruno, ter lembrado das enfermeiras. Eu quero mandar um beijo para minha mãe e para minha irmã, que são enfermeiras. São da área. Pô, mas é uma família da medicina, né? Bastante, boa parte. E queria agradecer novamente, né, por essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto, né, que é tão polêmico e tão emergente, assim. A gente precisa, né, de mais pessoas que aceitem trazer esse assunto, né? Como eu falei no começo, eu entrei um pouco na área muito por uma necessidade familiar e é o que eu vejo no dia a dia, né? As pessoas chegando num ponto de desespero mesmo para querer ouvirem falar sobre isso e buscarem ajuda, né? Então espero que ninguém precise chegar nesse ponto, né? Se a gente tem iniciativas como essa e possibilidades como a que o Michel está trazendo agora para a cidade, né, eu acho que não tem porquê a gente fazer cara feia para isso, né? Então, parabéns, Michel, parabéns Braço do Norte mesmo, né, por essa iniciativa bastante pioneira, inovadora. E obrigada por estar aqui. Obrigado, doutora.